Uma mulher brigona entra em conflito com o vizinho, mas tudo muda quando ele revela que é o proprietário do prédio onde ela mora. Acredita que o amor supera tudo? Comenta de onde está assistindo. Vamos juntos nessa jornada especial. A caixa de papelão estava prestes a desmoronar nos meus braços quando tropecei na última escada do 3º andar. Meu apartamento ficava no final do corredor e eu já podia sentir o cheiro de mofo característico do edifício Santa Clara, um prédio antigo no centro de São Paulo que tinha visto dias melhores, muito melhores. Vamos lá, Sabrina. Só mais alguns passos, murmurei para mim mesma, equilibrando a caixa cheia de livros que insistia em carregar sozinha, porque pagar frete estava fora de questão. Meus 22 anos de teimosia me levavam a situações como essa com frequência alarmante. Quando finalmente cheguei à porta do apartamento 305, percebi um problema. Um grande problema. A porta ao lado, o 306, estava escancarada, e de dentro saía um barulho ensurdecedor de música eletrônica, misturada com o que parecia ser alguém martelando. Às 9 da manhã de um sábado, deixei a caixa no chão com um baque e respirei fundo. O apartamento ao lado estava vazio há meses, e eu havia me acostumado com o silêncio abençoado. Agora, aparentemente, minha paz tinha acabado. Bati na porta aberta com força. Olá, tem alguém aí? Um homem apareceu na porta. Alto, provavelmente beirando o 1,85, cabelos escuros bagunçados e uma camiseta branca manchada de tinta. Ele tinha uma furadeira na mão e um sorriso irritantemente despreocupado no rosto. Oi, você deve ser a vizinha, disse ele, desligando a música com um controle remoto que estava no bolso da calça jeans surrada. Danilo, prazer. Estendeu a mão suja de tinta na minha direção. Olhei para a mão dele e depois para o rosto dele. Sabrina. E não é prazer. São 9 da manhã de sábado e você está fazendo uma reforma? Ele baixou a mão, o sorriso diminuindo um pouco. Tecnicamente estou só instalando algumas prateleiras. Acabei de me mudar e... Prateleiras? Interrompi, cruzando os braços. Isso parece uma britadeira em ação. Tem ideia de que existem regras de convivência em prédios? Tipo, não fazer barulho antes das 10 da manhã nos fins de semana? O sorriso dele desapareceu completamente, substituído por uma expressão que oscilava entre diversão e irritação. Olha, eu entendo que você esteja incomodada, mas eu preciso terminar isso hoje. Tenho uma reunião importante na segunda e eu tenho uma prova importante na segunda e passei a noite estudando. Menti descaradamente. Na verdade, tinha passado a noite assistindo séries, mas ele não precisava saber disso. Preciso dormir. Então, por favor, pode deixar as prateleiras para outro dia? Danilo passou a mão pelos cabelos, deixando um rastro de tinta branca. Não posso. Como eu disse, preciso terminar hoje. E como eu disse, existem regras. Sabe de uma coisa? Ele disse, a voz ficando mais firme. Você parece ser o tipo de pessoa que reclama de tudo. Aposto que já reclamou do síndico umas 10 vezes esse mês. Minha boca se abriu em choque. Como você ousa? Eu não reclamo de tudo. Eu apenas defendo meus direitos como moradora deste prédio que, diga-se de passagem, está caindo aos pedaços. Ah, então você reclama do prédio também? Que surpresa! Sim, eu reclamo. A pintura está descascando, o elevador vive quebrado, tem infiltração no corredor do 2º andar e o porteiro nunca está no posto dele. Danilo deu um passo para a frente e eu percebi que ele era ainda mais alto do que eu tinha pensado. Tive que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Talvez se as pessoas parassem de reclamar e começassem a cuidar melhor do prédio, ele não estaria nesse estado, disse ele, a voz baixa e controlada de uma forma que me irritou ainda mais. Cuidar? Eu pago meu condomínio religiosamente todo mês. É obrigação do síndico e do dono desse lugar manter tudo funcionando. É mesmo? Ele perguntou, e havia algo estranho no tom dele agora. Quase como se estivesse se divertindo. Hein? E sabe o que mais? Vou reclamar de você também. Vou direto ao síndico agora e... Boa sorte com isso. Ele interrompeu, cruzando os braços. O síndico saiu de férias ontem. Senti meu rosto esquentar. Então vou reclamar com o dono do prédio. Vou mandar uma carta registrada, Uma carta registrada? Danilo soltou uma risada curta. Sério? Sim, sério. E pode ter certeza de que vou mencionar você nominalmente. Danilo alguma coisa. Qual seu sobrenome? Luz. Danilo Luz. Perfeito.
Danilo Luz, apartamento 306. Prepare-se para uma notificação oficial sobre perturbação do sossego. Ele me olhou por um longo momento, e então aquele sorriso irritante voltou. Pode fazer isso, mas acho que você vai se surpreender com a resposta. Vamos ver. Respondi, virando de costas e pegando minha caixa do chão com mais força do que o necessário. Entrei no meu apartamento e bati a porta. Através da parede fina, ouvi a música recomeçar, agora em um volume ligeiramente mais baixo. Pelo menos isso. Joguei a caixa no sofá velho que herdei da minha avó e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. 40 metros quadrados de pura sobrevivência. A sala se fundia com a cozinha. O quarto era uma caixa de sapatos e o banheiro tinha um chuveiro que alternava entre água fervente e gelada sem aviso prévio. Mas era meu. Eu tinha lutado muito para conseguir alugar esse lugar depois que saí da casa dos meus pais. Minha mãe tinha achado loucura eu sair de casa aos 21 anos para morar sozinha, ainda mais estudando jornalismo em uma faculdade pública e trabalhando meio período em uma cafeteria para pagar as contas. Mas eu precisava daquilo. Precisava provar para mim mesma que conseguia ser independente, mesmo que a independência viesse acompanhada de miojo no jantar 4 vezes por semana. Peguei meu celular e abri o grupo do WhatsApp do prédio. Tinha umas 30 pessoas, a maioria vizinhos mais velhos que usavam o grupo principalmente para reclamar de barulho, do porteiro e da falta de manutenção. Eu me encaixava perfeitamente. Gente, o novo vizinho do 306 está fazendo um barulho absurdo desde as 9 da manhã. Alguém sabe com quem posso reclamar, já que o síndico está de férias? As respostas começaram a aparecer quase imediatamente. Dona Cida do 201. Bem-vinda ao clube, querida. O Jair do 402 faz isso todo fim de semana. Senhor Oliveira do 104. Na minha época, as pessoas respeitavam os vizinhos. Jair do 402. Senhor Oliveira, eu só uso a furadeira porque a prateleira da minha esposa caiu. Não é todo fim de semana. Marcela do 503. Sabrina, você pode ligar direto para a administradora do prédio. O número está no quadro de avisos do térreo. Perfeita. Era exatamente o que eu precisava. Desci as escadas correndo, porque o elevador estava quebrado de novo, e parei em frente ao quadro de avisos perto da portaria. Lá estava, um papel amarelado com vários números de telefone. Administradora, encanador de emergência, eletricista, chaveiro. Tirei uma foto e voltei para o apartamento. O barulho do apartamento ao lado tinha diminuído consideravelmente. Aparentemente Danilo Luz tinha decidido ter um mínimo de consideração, mas o estrago já estava feito. Eu ia ligar para a administradora e registrar uma reclamação oficial. Disquei o número e esperei. A administradora Alves e Silva, bom dia, atendeu uma voz feminina e profissional. Bom dia, eu gostaria de registrar uma reclamação sobre um morador do edifício Santa Clara. Claro, pode me passar seu nome e apartamento? Sabrina Vilela, apartamento 305. Um momento, por favor. Ouvi o som de digitação do outro lado da linha. Encontrei seu cadastro. Qual é a natureza da reclamação? O novo morador do apartamento 306 está fazendo barulho excessivo em horário de descanso. São 9h30 da manhã de sábado e ele está usando furadeira e tocando música alta. Entendo. Vou anotar aqui. Qual o nome do morador? Danilo Luz. Houve uma pausa. Danilo Luz do apartamento 306? Sim, exatamente. Outra pausa, mais longa dessa vez. Senhora Sabrina, eu vou precisar transferir sua ligação para o meu supervisor. Pode aguardar um momento? Claro, respondi franzindo a testa. Por que ela precisava transferir para o supervisor por causa de uma simples reclamação de barulho? Uma música instrumental preencheu meus ouvidos enquanto eu esperava. Olhei pela janela do meu apartamento, observando o movimento da rua lá embaixo. O sábado estava ensolarado e as pessoas caminhavam apressadas pela calçada. São Paulo nunca parava. Alô? Uma voz masculina atendeu. Sim, oi. Eu estava fazendo uma reclamação sobre um morador e me transferiram para você. Sim, a Carla me explicou. A senhora mora no 305, correto? Isso mesmo. E está reclamando do senhor Danilo Luz do 306 por causa de barulho. Exatamente. Ele está fazendo uma reforma ou algo assim sem respeitar o horário de silêncio. O homem do outro lado da linha pigarreou. Senhora Sabrina, eu preciso informá-la de algo importante. O senhor Danilo Luz não é apenas um morador do edifício Santa Clara.
Ele é o proprietário do prédio. O mundo parou. O quê? O senhor Danilo Luz comprou o edifício Santa Clara há 3 meses. Ele é o novo dono. Foi por isso que a Carla transferiu sua ligação para mim. Achamos melhor que a senhora soubesse antes de prosseguir com a reclamação oficial. Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ele é o dono do prédio? Sim, senhora. Posso continuar registrando sua reclamação se a senhora desejar, mas achei importante que soubesse dessa informação. Não, obrigada. Eu preciso ir. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede que separava meu apartamento do dele. O dono do prédio, o homem com quem eu tinha acabado de discutir ferozmente, era o dono do maldito prédio. E eu tinha dito que o prédio estava caindo aos pedaços, na cara dele. Deixei o corpo desabar no sofá e cobri o rosto com as mãos. Sabrina, você realmente se superou dessa vez, murmurei. Uma batida na porta me fez pular. Levantei devagar e olhei pelo olho mágico. Era ele, Danilo Luz, o vizinho, o dono do prédio, o homem que tinha todo o poder de me despejar se quisesse. Respirei fundo e abri a porta. Ele estava encostado no batente, os braços cruzados, mas o sorriso no rosto era diferente agora. Não era irritante, era quase compreensivo. Deixa eu adivinhar, ele disse. Você ligou para a administradora. Senti meu rosto pegar fogo. Sim. E eles te contaram. Que você é o dono do prédio. Sim, contaram. Ele assentiu lentamente. Então agora você está com medo de que eu te despeje por ter reclamado comigo. Você vai fazer isso? Danilo soltou uma risada genuína dessa vez. Não, Sabrina, eu não vou te despejar. Você tem todo o direito de reclamar de barulho. Você estava certa sobre o horário. Eu é que deveria ter respeitado as regras. Pisquei algumas vezes, confusa. Mas sério. Olha, eu sei que comecei com o pé esquerdo aqui. A verdade é que estou meio sobrecarregado. Comprei esse prédio como investimento, mas não tinha ideia do trabalho que daria. Estou tentando fazer algumas melhorias, começando pelo meu próprio apartamento, mas... Ele passou a mão pelos cabelos de novo. Enfim, desculpa pelo barulho. Vou terminar as prateleiras mais tarde. Fiquei ali parada, sem saber o que dizer. Esse não era o desfecho que eu esperava. Tudo bem, consegui dizer finalmente. Desculpa por ter sido tão grossa. Eu não sabia que você era o dono. Isso teria mudado alguma coisa? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Provavelmente não, admiti. E para minha surpresa, nós dois sorrimos. Bem, agora que já brigamos e fizemos as pazes no mesmo dia, acho que somos oficialmente vizinhos. Danilo estendeu a mão de novo, dessa vez limpa. Recomeçar? Olhei para a mão dele e, depois de um segundo de hesitação, apertei. Recomeçar. Sua mão era quente e firme, e ele segurou a minha por um momento a mais do que o necessário antes de soltar. Só para você saber, ele disse, se afastando em direção ao próprio apartamento. Aquela lista de problemas que você mencionou, a pintura, o elevador, a infiltração, já estão na minha lista de consertos. Vou começar na semana que vem. Sério? Sério. Apesar de você ter sido meio dramática com a descrição de caindo aos pedaços, senti meu rosto esquentar de novo. Bem, não está exatamente novo. Não, ele concordou, sorrindo. Mas vai estar, eu prometo. Ele entrou no apartamento e fechou a porta, e eu fiquei ali no corredor, processando tudo o que tinha acontecido nos últimos 20 minutos. Tinha brigado com o meu vizinho novo, descoberto que ele era o dono do prédio, quase morri de vergonha e então, fizemos as pazes? Entrei no meu apartamento e fechei a porta, encostando nela. Esse Danilo Luz era problemático, extremamente problemático. Porque, além de tudo, ele tinha sido gentil depois que podia ter sido um completo idiota. E tinha um sorriso bonito, e estava melhorando o prédio. E eu, Sabrina Vilela, tinha uma tendência histórica de me complicar com homens problemáticos. Mas dessa vez ia ser diferente. Ele era meu vizinho, meu senhorio, tecnicamente. Nada de complicações. Absolutamente nada. Olhei para a parede que separava nossos apartamentos e suspirei. Quem eu estava tentando enganar? Os próximos meses no edifício Santa Clara prometiam ser qualquer coisa menos simples. O domingo amanheceu chuvoso, combinando perfeitamente com o meu humor. Passei a noite inteira revirando na cama, pensando na situação ridícula em que tinha me metido. Brigar com o dono do prédio no primeiro encontro
definitivamente não estava nos meus planos quando acordei ontem. Às 10 da manhã eu estava na cozinha tentando fazer panquecas com a frigideira torta que insistia em queimar tudo de um lado enquanto deixava o outro cru. O resultado era um desastre marrom e viscoso que nem remotamente se parecia com comida. A campainha tocou. Olhei para baixo. Estava de pijama, um conjunto rosa desbotado com estampa de flamingos que minha irmã me deu no aniversário como piada. Meu cabelo estava preso em um coque bagunçado no topo da cabeça e eu provavelmente tinha farinha no rosto. A campainha tocou de novo. "Já vai!" gritei, largando a espátula e correndo até a porta. Olhei pelo olho mágico e meu estômago deu um nó. Danilo. Respirei fundo e abri a porta, tentando parecer minimamente apresentável, o que era impossível dado meu estado atual. "Bom dia", ele disse, e eu notei que estava segurando 2 xícaras de café de uma cafeteria cara do bairro. Trouxe uma oferenda de paz. Olhei para as xícaras e depois para ele. Danilo estava vestido casualmente, com uma calça de moletom cinza e uma camiseta preta, os cabelos ainda úmidos do banho. "Oferenda de paz?" repeti, pelo barulho de ontem. E porque percebi que comecei muito mal como seu novo senhorio. Ele estendeu uma das xícaras. "É um café com leite. Chutei que você não toma café puro. Como você sabe, você parece o tipo", ele disse sorrindo. Peguei a xícara, ainda desconfiada. "Que tipo?" "O tipo que gosta das coisas um pouco mais doces." Senti meu rosto esquentar e agradeci mentalmente por ser morena o suficiente para disfarçar o rubor. "Obrigada", murmurei, tomando um gole. Estava perfeito, mas não precisava. "Eu sei, mas queria." Ele se inclinou no batente da porta, tomando um gole do próprio café. "Além disso, preciso falar com você sobre uma coisa." Meu estômago apertou de novo. "Sobre o quê? Posso entrar? Ou você prefere conversar aqui no corredor?" Olhei para trás para o caos que era meu apartamento. Caixas ainda por desembalar, roupas jogadas no sofá, a cozinha em estado de emergência por causa das panquecas desastrosas. "O apartamento está uma bagunça", avisei. "O meu também", ele disse. "Prometo não julgar." Suspirei e me afastei, deixando-o entrar. Danilo entrou e olhou ao redor com interesse genuíno. Seus olhos percorreram as estantes improvisadas feitas com tijolos e tábuas de madeira, cheias de livros. As fotos coladas na parede com fita adesiva. O sofá velho coberto com uma manta colorida para esconder os rasgos. "Legal", ele disse, e pareceu sincero. "Legal", repeti incrédula. "Você está olhando para o mesmo lugar que eu?" "Estou, e está cheio de personalidade. Tem você escrito por todo lado." Não soube como responder a isso, então bebi mais café. Danilo caminhou até a janela que dava para a rua. "A vista daqui é melhor que a minha. Você vê o parque. É a única coisa boa desse apartamento", comentei me aproximando. "Quando me mudei para cá, foi a vista que me convenceu. O resto, bem, era o que eu podia pagar." Ele se virou para me olhar e de repente percebi como estávamos perto. Podia sentir o cheiro do sabonete dele, algo fresco e limpo. "Sobre o que você queria falar?" perguntei rapidamente, me afastando. Danilo tomou mais um gole de café antes de responder. "Então, como você já sabe, eu comprei esse prédio há 3 meses. Era um investimento, mas quando vim ver o estado das coisas pessoalmente, percebi que estava muito pior do que o relatório indicava." "Surpresa", murmurei sarcasticamente. "Exatamente." Ele sorriu. "Enfim, eu tenho um plano de reforma para os próximos 6 meses. Vou melhorar a estrutura, a pintura, consertar o elevador, resolver a infiltração, modernizar a portaria. Basicamente, deixar o prédio habitável de verdade. Isso parece ótimo, mas o que isso tem a ver comigo?" Danilo colocou a xícara de café sobre a mesinha de centro e me encarou. "Eu preciso de alguém que conheça o prédio por dentro. Alguém que saiba de todos os problemas, que converse com os outros moradores, que entenda a dinâmica daqui. E ontem, quando você listou todos aqueles problemas em menos de 1 minuto, percebi que você é essa pessoa." Pisquei. "Espera, você está me oferecendo um emprego?" "Tipo isso. Eu preciso de uma ponte entre mim e os moradores. Alguém que possa me ajudar a priorizar os concertos, mediar conflitos, entender o que realmente importa para as pessoas que moram aqui." Ele fez uma pausa. "E antes que você pergunte, sim, é remunerado." Meu coração acelerou. "Quanto?" Ele mencionou um valor que era quase o dobro do que eu ganhava na cafeteria trabalhando o mês inteiro. "Por mês?"
Engasguei. Por mês. Seriam umas 15 horas semanais flexíveis. Você poderia encaixar nos seus horários da faculdade e do trabalho. Minha cabeça girava. Aquele dinheiro mudaria minha vida. Eu poderia finalmente parar de viver de miojo. Poderia comprar livros novos em vez de só pegar emprestado na biblioteca. Poderia até começar a guardar dinheiro. Mas tinha um problema. Por que eu? Perguntei cruzando os braços. Você acabou de me conhecer. E nossa primeira interação foi uma briga. Danilo sorriu. Exatamente por isso. Você não tem medo de falar o que pensa. Você é sincera mesmo quando é inconveniente. E ontem, você mostrou que se importa com esse lugar. Não foi só uma reclamação vazia. Você realmente estava brava porque o prédio merece coisa melhor. Eu estava brava porque você estava fazendo barulho, corrigi. Também, mas você mencionou todos os outros problemas sem que eu perguntasse. Isso mostra que você presta atenção. Ele deu de ombros. Além disso, preciso de alguém rapidamente e você mora ao lado. É conveniente. Ah, então é por conveniência. Parcialmente, ele admitiu, sorrindo daquele jeito irritante de novo. Então, o que você diz? Mordi o lábio pensando. Era muito dinheiro para recusar. E, sinceramente, a ideia de ajudar a melhorar o prédio era tentadora. Eu realmente me importava com o Santa Clara, apesar de todos os seus defeitos. Mas trabalhar com Danilo Luz, meu vizinho e senhorio, o homem que conseguia me irritar e me fazer rir ao mesmo tempo, eu aceito. Ouvi minha boca dizer antes que meu cérebro pudesse interromper. Mas com uma condição. Qual? Se não der certo, qualquer um de nós pode encerrar o acordo sem ressentimentos, sem prejudicar meu aluguel ou minha moradia aqui. Danilo estendeu a mão. Trato feito. Apertei a mão dele e novamente senti aquele aperto no estômago quando nossos dedos se tocaram. Quando eu começo? Que tal agora? Ele olhou para a cozinha, onde a fumaça das panquecas queimadas ainda pairava no ar. Mas primeiro, deixa eu te ensinar a fazer panquecas de verdade. Essas aí parecem disco de hóquei. Ei, eu estava experimentando uma receita nova. Receita nova de quê? Carvão? Você é péssimo, sabia? E você é péssima cozinheira. Empate. Antes que eu pudesse responder, ele já estava na cozinha, revirando minha geladeira quase vazia. Você vive de quê? Ah, perguntou tirando os 3 ovos solitários, um pedaço de queijo e o leite quase no fim. De esperança e boas intenções, respondi, encostando no balcão. Danilo riu, um som genuíno que encheu a cozinha minúscula. Tudo bem, posso trabalhar com isso. Nos próximos 20 minutos assisti enquanto ele transformava minha cozinha caótica em uma operação eficiente. Ele mexia os ingredientes com confiança, ajustava o fogo, virava as panquecas no momento exato. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntei genuinamente curiosa. Minha avó. Ela insistia que todo mundo deveria saber cozinhar, não importava o gênero. Passei todos os domingos da minha infância na cozinha dela. Ela parece legal. Era. Sua voz ficou mais suave. Ela faleceu há 2 anos. Sinto muito. Ele assentiu, mantendo os olhos nas panquecas. Foi ela quem me ensinou sobre imóveis também. Ela tinha alguns apartamentos para alugar e eu ajudava a cuidar deles. Acho que foi por isso que comprei esse prédio. Me lembrou dela. Houve um momento de silêncio confortável enquanto ele empilhava as panquecas perfeitas em um prato. Pronto. Ele colocou o prato na minha frente com uma reverência dramática. Panquecas da casa. Peguei um garfo e experimentei. Estava delicioso. Leve, fofo, perfeito. Está incrível, admiti a contragosto. Eu sei. Ele sorriu presunçosamente. Agora, sobre o trabalho. Vamos fazer uma vistoria completa do prédio hoje. Você vai me mostrar todos os problemas, conversar com os moradores, me dar uma noção real do que precisa ser feito. Hoje? Mas é domingo. O dia perfeito. Todo mundo está em casa. Olhei para baixo, para meu pijama de flamingos. Eu preciso me trocar, obviamente. Ele olhou para o meu pijama e sorriu. Apesar dos flamingos serem um toque interessante. Cala a boca e sai da minha cozinha, respondi, mas estava sorrindo. Danilo levantou as mãos em rendição e caminhou até a porta. 20 minutos? 30? Combinado. Ele abriu a porta e então se virou. Ah, e Sabrina? Sim? Bem-vinda à equipe. A porta fechou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, com um garfo cheio de panqueca perfeita na mão, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Em menos de 24 horas, tinha brigado com meu vizinho, descoberto que ele era meu senhorio e agora tinha aceitado trabalhar para ele.
Minha vida, definitivamente, não era entediante. Terminei as panquecas rapidamente e corri para o quarto procurando algo apresentável para vestir. Acabei escolhendo uma calça jeans e uma blusa simples verde, prendendo o cabelo em um rabo de cavalo. Quando estava pronta, olhei para o espelho. Você consegue fazer isso, Sabrina? Falei para meu reflexo. É só trabalho. Profissional. Simples. Meu reflexo não pareceu convencido. Exatamente 30 minutos depois, bati na porta do apartamento 306. Danilo abriu, agora vestido com jeans e uma camisa de botão clara, segurando uma prancheta e uma caneta. Pontual. Gosto disso. Eu tenho muitas qualidades surpreendentes, respondi. Estou começando a perceber. Ele trancou a porta. Vamos começar pelo térreo e subir? Faz sentido. Descemos as escadas lado a lado, e eu tentei ignorar como meu braço roçava no dele de vez em quando. Tentei ignorar como seu perfume era agradável. Tentei ignorar como meu coração batia um pouco mais rápido quando ele sorria. Profissional, Sabrina. Profissional. No térreo, encontramos o Sr. Oliveira regando as plantas murchas perto da entrada. Sr. Oliveira, chamei. Esse é o Danilo, o novo dono do prédio. Estamos fazendo uma vistoria dos problemas. O homem idoso nos olhou por cima dos óculos. Novo dono? Sobre hora. Esse lugar está virando uma vergonha. Pelos próximos minutos, o Sr. Oliveira listou cada problema do prédio em detalhes excruciantes. Danilo anotava tudo pacientemente, fazendo perguntas, pedindo esclarecimentos. E assim começou nossa tarde. Conversamos com a dona Cida sobre a infiltração no segundo andar, com o Jair sobre a necessidade de uma área de lazer melhor, com a Marcela sobre a segurança precária. A cada conversa, via Danilo de um ângulo diferente. Ele era paciente, atencioso, genuinamente interessado. Não era apenas o dono do prédio coletando informações. Ele realmente se importava. Quando chegamos ao último andar, o céu já estava escurecendo. Acho que é isso, disse Danilo, fechando a prancheta cheia de anotações. Obrigado pela ajuda hoje. Foi esclarecedor. Foi mais trabalho do que eu esperava, admiti. Mas foi bom. Os moradores estão animados com as mudanças. Graças a você. Você sabe como falar com eles. Ficamos ali parados no corredor do último andar, a luz fraca do final de tarde entrando pela janela. Então, ele disse finalmente, mesma hora na segunda, vamos começar a priorizar os concertos. Segunda é dia de aula. Que tal terça à noite? Perfeito. Caminhamos de volta para o terceiro andar em silêncio confortável. Quando chegamos às nossas portas lado a lado, Danilo se virou para mim. Sabrina? Sim? Obrigado. Por aceitar. E por hoje. Eu acho que fiz a escolha certa. Senti aquele calor familiar subindo pelo pescoço. Ainda são as primeiras horas. Não me agradeça ainda. Vou agradecer quando quiser, ele disse sorrindo. Boa noite, vizinha. Boa noite, senhorio. Entrei no meu apartamento e encostei na porta fechada, ouvindo o som dele entrando no apartamento ao lado. O que eu tinha feito? Peguei meu celular e mandei mensagem para minha melhor amiga, Clara. Clara, fiz uma besteira. A resposta veio imediata. Que tipo de besteira? Escala de 1 a 10? Aceitei trabalhar para o meu vizinho gato, que também é o dono do prédio. Ele é gato? Foto, agora. Não tenho foto dele. Então tira uma. E espera, você vai trabalhar com ele ou para ele? Tem diferença. Parei para pensar. Não sei. Sabrina Vilela, você está encrencada. Sim, eu estava. E a pior parte? Uma pequena parte de mim estava ansiosa para terça-feira chegar. A semana começou com uma série de pequenos desastres que pareciam conspirar contra minha sanidade. Na segunda-feira, acordei atrasada e perdi o ônibus para a faculdade. Na terça de manhã, derramei café na minha única blusa branca limpa 5 minutos antes de sair para o trabalho. E agora, terça à noite, estava parada em frente ao espelho do banheiro tentando decidir se deveria ou não colocar batom para uma reunião de trabalho. É só trabalho, murmurei para meu reflexo pela 10ª vez. Cá é profissional, sério. Nada de pensar que ele é bonito. Meu reflexo me olhou de volta com ceticismo. Acabei colocando o batom. Às 7 em ponto, bati na porta do apartamento 306. Danilo abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando do outro lado. Oi, ele disse, e notei que estava descalço, o que de alguma forma parecia extremamente íntimo. Entra. Pedi comida chinesa. Espero que você goste.
Você pediu comida? Achei que poderíamos trabalhar melhor com o estômago cheio. Ele se afastou para me deixar entrar. Além disso, vi sua geladeira no domingo. Alguém precisa garantir que você está comendo. Eu como, defendi entrando no apartamento. Era completamente diferente do meu. Maior, mais organizado, mas curiosamente vazio. Tinha um sofá novo e grande, uma televisão enorme na parede, mas as paredes estavam nuas. Sem fotos, sem quadros, sem nada que indicasse que alguém realmente morava ali. Você não decorou ainda, comentei. Não tive tempo. Ele fechou a porta. E, sinceramente, não sou muito bom com essas coisas. Meu último apartamento parecia um quarto de hotel. Triste, funcional, corrigiu sorrindo. A campainha tocou e Danilo foi atender o entregador. Voltou com 2 sacolas grandes de comida chinesa que encheram o apartamento com um cheiro delicioso. Não sabia o que você gostava, então pedi um pouco de tudo, explicou colocando as sacolas sobre a mesa de jantar de vidro. Yakisoba, rolinho primavera, frango xadrez, arroz frito. Você pediu comida suficiente para alimentar um batalhão. Sobras são sempre boas. Nos sentamos e começamos a comer diretamente das embalagens. Era estranho como parecia natural estar ali, sentada na mesa de jantar dele, compartilhando comida como se fôssemos velhos amigos. Então, Danilo disse entre uma garfada e outra de yakisoba. Revisei todas as anotações do domingo. Fiz uma lista de prioridades baseada em urgência e custo. Ele empurrou uma pasta na minha direção. Abri e vi páginas e páginas de planilhas detalhadas, orçamentos, cronogramas. Você fez tudo isso em 2 dias? Ontem à noite. Não consegui dormir. Estudei os documentos. Estava tudo ali. Cada problema que os moradores mencionaram, organizado por prioridade. Infiltrações primeiro, depois pintura externa, modernização do elevador, reforma da portaria. Isso é impressionante, admiti. Eu levo meu trabalho a sério. Ele se inclinou para a frente. A questão é, por onde começamos de verdade? O que vai fazer a maior diferença para os moradores mais rapidamente? Pensei por um momento, mordendo um rolinho primavera. A infiltração do 2º andar. Respondi finalmente. A dona Cida está tendo problemas de saúde por causa do mofo. É urgente. Concordo. Ele fez uma anotação. Já entrei em contato com uma empresa. Eles podem começar semana que vem. Sério? Tão rápido? Quando você paga bem e oferece urgência, as pessoas se movem. Ele sorriu. Próximo? Passamos a hora seguinte revisando cada item da lista, discutindo, debatendo, às vezes discordando. Danilo queria fazer tudo de uma vez. Eu argumentava que precisávamos ser estratégicos, fazer as mudanças de forma que os moradores vissem progresso constante sem causar muito transtorno de uma vez. Você é mais cautelosa do que eu pensava, ele comentou em um ponto da discussão. E você é mais impulsivo do que deveria ser para alguém que lida com imóveis. Touché. Quando terminamos a comida e a maior parte do planejamento, Danilo se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 cervejas. Podemos fazer uma pausa? Perguntou, oferecendo uma garrafa. Claro. Nos mudamos para o sofá, deixando a mesa bagunçada com embalagens vazias e papéis. Danilo se sentou em uma ponta e eu na outra, mantendo uma distância respeitável. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse depois de um gole de cerveja. Depende da pergunta. Por que jornalismo? Você parece mais interessada em ajudar pessoas diretamente do que em reportar notícias. A pergunta me pegou de surpresa. Como você sabe que faço jornalismo? Você mencionou no sábado, quando estava gritando comigo. Ele sorriu. Algo sobre ter uma prova importante. Senti meu rosto esquentar. Ah, isso. Eu menti sobre a prova. Eu sei. Ele riu. Então, jornalismo? Tomei um longo gole de cerveja antes de responder. Meu pai é jornalista. Era correspondente internacional antes de se aposentar. Cresci ouvindo histórias sobre lugares distantes, pessoas diferentes, a importância de contar histórias que importam. Fiz uma pausa. Eu sempre quis ser como ele, fazer diferença através das palavras. E está fazendo? Ainda não. Estou no 3º ano, trabalhando em uma cafeteria para pagar as contas, morando em um apartamento do tamanho de uma caixa de sapatos. Dei de ombros. Mas vou chegar lá. Não tenho dúvida, ele disse. E havia algo em sua voz que me fez acreditar que ele realmente achava isso. E você? Perguntei. Por que imóveis? Já te contei sobre minha avó. Mas tem mais que isso.
Ele girou a garrafa de cerveja entre as mãos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Foi complicado, muito complicado. Minha mãe ficou sem casa por um tempo porque meu pai tinha tudo no nome dele. Isso é horrível. Foi. Minha avó nos acolheu, me e minha mãe. Foi ela quem ensinou minha mãe a ser independente financeiramente. E foi quando percebi que imóveis são mais que investimento. São segurança. São ter um lugar seu no mundo que ninguém pode tirar. Olhei para ele com novos olhos. Havia camadas naquele homem que eu não tinha percebido antes. Por isso você comprou o Santa Clara, falei suavemente, para dar segurança para outras pessoas. Talvez. Ele me olhou. Ou talvez eu só seja um empresário tentando fazer dinheiro. Não. Você se importa. Vi isso no domingo quando conversou com os moradores. Inclinei a cabeça. Você é mais legal do que quer admitir. E você é mais perceptiva do que fingia ser quando estava gritando comigo sobre barulho. Rimos, e o som encheu o apartamento vazio de uma forma que parecia certa. Sabrina, ele disse depois que o riso diminuiu. Posso te fazer outra pergunta? Pode. Por que você realmente aceitou trabalhar comigo? Não foi só pelo dinheiro, foi? Mordi o lábio, considerando a resposta. Não. Quer dizer, o dinheiro ajuda muito. Mas eu realmente me importo com o Santa Clara. É o primeiro lugar que é verdadeiramente meu, sabe? Minha primeira escolha adulta. E apesar de todos os problemas, eu gosto daqui, das pessoas, do bairro, da vista da minha janela. Olhei para ele. Então sim, eu quis ajudar a melhorar. Quis fazer parte disso. Danilo me observou por um longo momento, e havia algo em seu olhar que fez meu coração acelerar. Estou feliz que você aceitou, ele disse finalmente. Eu também. O momento se estendeu entre nós, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Então meu celular tocou, quebrando o encanto. Era minha mãe. Desculpa, preciso atender, murmurei, me levantando. É minha mãe. Se eu não atender, ela vai achar que estou morta em uma vala. Claro, sem problemas. Atendi enquanto caminhava até a janela. Oi, mãe. Sabrina. Graças a Deus. Estou tentando ligar há horas. Mãe, você ligou literalmente há 3 horas. Eu estava trabalhando. Trabalhando até essa hora? Aquela cafeteria não tem horário de funcionamento decente? Olhei para Danilo, que fingia não estar ouvindo enquanto mexia no celular. Não estou na cafeteria. Estou em uma reunião. Reunião? Que reunião? Você não me contou sobre nenhuma reunião. É uma coisa nova. Um trabalho extra. Vou te contar depois. Sabrina Vilela, você está escondendo coisas de mim? Não estou escondendo nada. Só estou ocupada agora. Posso te ligar amanhã? Minha mãe suspirou dramaticamente do outro lado da linha. Está bem, mas você vem jantar no domingo, sim? Seu pai está com saudades. E sua irmã também. Vou tentar, mãe. Não tente. Venha. 7 horas. Está bem. 7 horas. Te amo, filha. Também te amo, mãe. Desliguei e me virei para encontrar Danilo sorrindo. Sua mãe parece intensa. Ela é, mas é de um jeito bom. Na maior parte do tempo. Voltei para o sofá. Desculpa a interrupção. Não precisa se desculpar. Família é importante. A sua também é assim? Super protetora? Minha mãe é sim. Liga todos os dias para ter certeza de que estou comendo direito. Ele riu. Acho que mães são universalmente programadas para se preocupar. Verdade. Olhei para o relógio na parede. Eram quase 10 da noite. Eu deveria ir. Amanhã tenho aula cedo. Claro. Danilo se levantou também. Obrigado pela ajuda hoje. E pela companhia. Obrigada pela comida. E pela cerveja. Caminhamos até a porta. E quando ele a abriu, percebi como não queria ir embora. Como estava confortável ali, naquele apartamento vazio, com aquele homem complicado. Mesma hora na quinta? Ele perguntou. Quinta funciona. Ótimo. Ele se apoiou no batente da porta. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Danilo. Dei 2 passos em direção à minha porta e então me virei. Danilo? Sim, você deveria colocar algumas fotos nas paredes. Tornar o lugar mais seu. Ele olhou para trás, para o apartamento vazio, e então de volta para mim. Talvez você possa me ajudar com isso. Claramente você é melhor em decoração que eu. Meu apartamento está cheio de livros empilhados e fotos grudadas com fita adesiva. Exatamente. Tem personalidade. Ele sorriu. Pensa nisso? Vou pensar. Entrei no meu apartamento e fechei a porta, ouvindo o som dele fazendo o mesmo do outro lado da parede. Meu celular vibrou.
Mensagem de Clara. Então, como foi trabalhar com o vizinho gato? Foi bom. Profissional. Comemos comida chinesa e revisamos planilhas. Que entediante. Cadê o drama? Cadê a tensão sexual? Não teve tensão sexual. Mesmo enquanto digitava, sabia que estava mentindo. Sabrina, não minta pra mim. Talvez teve um pouco. Eu sabia. Conta tudo. Não tem nada pra contar. É só trabalho. Por enquanto. Clara, estou só dizendo. Vizinho gato plus trabalho juntos plus química, D5 inevitável. É ciência. Boa noite, Clara. Boa noite, futura senhora Luz. Joguei o celular no sofá e fui tomar banho, tentando não pensar nas palavras de Clara. Tentando não pensar em como foi fácil conversar com Danilo, em como ele realmente escutava quando eu falava, em como seu sorriso fazia meu estômago dar voltas. Era só trabalho. Continuaria sendo só trabalho. Porque complicar as coisas com o meu vizinho e senhorio seria a pior ideia possível. Enquanto a água quente caía sobre mim, tentei me convencer disso. Não funcionou muito bem. Na quinta-feira, cheguei ao apartamento dele às 7 em ponto de novo. Dessa vez, ele abriu a porta com um avental amarrado na cintura e farinha no rosto. Você está cozinhando? Perguntei surpresa. Tentando. Ele fez uma careta. Lembra que eu disse que minha avó me ensinou? Bem, aparentemente eu esqueci algumas coisas. A massa do pão está se recusando a crescer. Você está fazendo pão? Achei que seria legal ter pão fresco para acompanhar a sopa. Ele se afastou para me deixar entrar, mas talvez eu tenha sido ambicioso demais. A cozinha era um desastre completo. Tigelas sujas na pia, farinha por toda parte e uma massa tristonha que definitivamente não tinha crescido nada em uma forma. Deixa eu ver, ofereci me aproximando. Passei a próxima meia hora tentando salvar o pão enquanto Danilo terminava a sopa. Trabalhávamos lado a lado na cozinha apertada, e toda vez que nossos braços se tocavam, sentia uma corrente elétrica. Você adicionou fermento? Perguntei, examinando a massa. Sim, acho que sim. Ele franziu a testa. Aquele pozinho branco, certo? Danilo, me diz que você não confundiu fermento com bicarbonato. Pelo jeito que seu rosto ficou vermelho, era exatamente isso que tinha acontecido. Tá, então talvez não tenhamos pão. Ele admitiu. Não consegui segurar. Comecei a rir. E uma vez que comecei, não consegui parar. Danilo me olhou por um segundo e então começou a rir também. Eu sou um desastre, ele disse entre risadas. Você é um desastre adorável, respondi. E então percebi o que tinha dito. Nossos olhares se encontraram e o riso morreu lentamente. Adorável, ele repetiu suavemente. Eu quis dizer, comecei, mas não sabia como terminar a frase. Danilo deu um passo na minha direção. Estávamos tão pertos agora que podia ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos. Sabrina, ele disse, minha voz baixa. O timer do forno disparou fazendo os dois pularmos. Danilo se afastou rapidamente, desligando o timer. A sopa, ele disse, a voz um pouco rouca. Está pronta. Ótimo, murmurei, tentando controlar meu coração acelerado. Jantamos em um silêncio meio desconfortável, meio carregado. A sopa estava deliciosa, mas mal consegui sentir o gosto. Minha cabeça ainda estava girando com aquele momento na cozinha. O que teria acontecido se o timer não tocasse? E mais importante, o que eu queria que tivesse acontecido? Depois do jantar, tentamos nos concentrar no trabalho, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Toda vez que nossos dedos se tocavam ao passar papéis, era como um choque elétrico. Toda vez que ele sorria, meu estômago dava um nó. Quando finalmente fui embora, por volta das 11, minha cabeça era um caos completo. No meu apartamento, Clara tinha mandado mais mensagens. Como está a situação do não-romance? Olhei para a parede que separava meu apartamento do dele. Complicada. Boa complicada ou ruim complicada? Não sei ainda. E era verdade. Não sabia. Mas uma coisa estava ficando clara. Trabalhar com Danilo Luz estava se tornando muito mais do que apenas trabalho. E eu não tinha ideia do que fazer com isso. A terceira semana trabalhando com Danilo começou com um problema que nenhum de nós tinha previsto. Meu chuveiro quebrou. Não apenas parou de funcionar, explodiu. Acordei na segunda-feira de manhã com o som de água jorrando. Corri para o banheiro e encontrei uma cena digna de filme de desastre. Água esguichando do encanamento como uma fonte descontrolada, encharcando o chão, as paredes, tudo. Não,
Gritei, tentando inutilmente tapar o buraco com as mãos. Obviamente não funcionou. Em questão de minutos, o banheiro estava completamente alagado e a água começava a escorrer para o corredor. Peguei o celular e liguei para o único número que fazia sentido naquele momento. Danilo atendeu no segundo toque, a voz rouca de sono. Sabrina? São 6 da manhã. Meu chuveiro explodiu. Houve uma pausa. O que você quer dizer com explodiu? Quero dizer que tem uma fonte de água jorrando no meu banheiro e está alagando o apartamento inteiro. Não se mexe. Já vou. Ele desligou. Menos de 2 minutos depois, ouvi batidas frenéticas na porta. Abri para encontrar Danilo de calça de pijama e uma camiseta velha, os cabelos completamente bagunçados, mas carregando uma caixa de ferramentas. Mostra onde é, ele disse, passando por mim. Apontei para o banheiro alagado. Danilo entrou, avaliou a situação rapidamente e começou a trabalhar. Fechou o registro geral da água, depois usou ferramentas que eu nem sabia o nome para parar o vazamento. 15 minutos depois, a fonte tinha parado, mas o estrago estava feito. Meu banheiro parecia uma piscina e havia água por todo o corredor. Isso vai precisar de um encanador profissional, Danilo disse, se levantando. Estava encharcado da cintura para baixo, mas pelo menos parei o vazamento. Vou ligar para o encanador agora, mas ele provavelmente só vai conseguir vir à tarde. Olhei ao redor do meu apartamento alagado e senti lágrimas de frustração queimarem meus olhos. Eu não tenho dinheiro para pagar um encanador, admiti em voz baixa, e não vou conseguir ir para a faculdade ou trabalhar assim. Preciso tomar banho, Ei, calma. Danilo colocou a mão no meu ombro. Respira, vamos resolver isso. Como? Olha esse desastre. Primeiro, você vai usar meu chuveiro. Segundo, o encanador vai por minha conta. É manutenção do prédio. E terceiro, vamos limpar essa água juntos antes que cause mais danos. Você não precisa... Sabrina. Ele segurou meus ombros, me fazendo olhar para ele. Deixa eu ajudar. Por favor. Assenti sem confiar na minha voz. Ótimo. Pega suas coisas e vai tomar banho no meu apartamento. A porta está aberta. Enquanto isso, vou começar a limpar aqui. Mas você também precisa se arrumar e... Vou tomar banho depois. Agora vai. Peguei uma muda de roupa e meus produtos de banho, me sentindo estranha e vulnerável. Atravessei o corredor até o apartamento dele, que realmente estava com a porta aberta. O banheiro de Danilo era quase igual ao meu em tamanho, mas estava impecavelmente limpo e organizado. Cheirava a sabonete masculino e algo fresco que não consegui identificar. Tomei o banho mais rápido da minha vida, tentando não pensar muito no fato de que estava usando o chuveiro dele, no banheiro dele, cercada pelas coisas dele. Quando voltei para o meu apartamento 20 minutos depois, encontrei Danilo de joelhos no chão, passando um rodo para empurrar a água em direção ao ralo do banheiro. Ele tinha colocado toalhas velhas por todo o corredor para absorver o excesso. Você não precisava fazer isso, falei, sentindo meu peito apertar com gratidão. Eu sei, mas quis. Ele olhou para cima e sorriu. Além disso, tecnicamente é minha responsabilidade como proprietário do prédio. Mesmo assim, obrigada. Passei a próxima hora ajudando-o a limpar. Trabalhamos lado a lado em silêncio confortável, e quando finalmente terminamos estávamos ambos exaustos. Café? Ofereci. Por favor. Fiz 2 cafés e nos sentamos no sofá, encharcados e cansados. Então, Danilo disse depois de um longo gole, você vai precisar de um lugar para tomar banho até o encanador terminar o concerto. Pode usar meu chuveiro sempre que precisar. Não posso fazer isso. Já é demais pedir. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Ele se virou para me olhar. E antes que você argumente, considera isso parte do seu pagamento. Benefícios do trabalho. Benefícios do trabalho incluem uso do chuveiro do chefe. Quando o chefe mora ao lado e o funcionário está em crise. Sim, não consegui evitar sorrir. Você é muito teimoso, sabia? Olha quem fala. O encanador apareceu às 3 da tarde e deu a notícia que eu temia. O concerto ia levar pelo menos 3 dias. Algo sobre tubulação antiga e precisar trocar toda a conexão. 3 dias usando o chuveiro de Danilo. 3 dias atravessando o corredor com minhas coisas. 3 dias de intimidade forçada com o homem que já estava ocupando meus pensamentos mais do que deveria. Isso ia ser interessante. Naquela noite, depois da aula, voltei para casa e encontrei um bilhete debaixo da minha porta. Sabrina, precisei sair para uma reunião.
Chave reserva do meu apartamento está com o porteiro. Código é sua data de aniversário. Usa o chuveiro à vontade. Deixei toalhas limpas no banheiro para você. D. Olhei para o bilhete e senti algo quente se espalhar pelo meu peito. Ele sabia minha data de aniversário? Claro, provavelmente estava nos registros do prédio. Mas mesmo assim, o fato dele ter deixado a chave, as toalhas, o bilhete, era tão atencioso. Peguei a chave com o porteiro e subi até o apartamento dele. Era estranho estar ali sozinha. Andei devagar pela sala, observando os pequenos detalhes que não tinha notado antes. Uma foto pequena na estante. Danilo mais jovem com uma mulher idosa que devia ser sua avó. Um livro aberto sobre a mesa de centro sobre arquitetura sustentável. Uma caneca de café pela metade na cozinha, como se ele tivesse saído com pressa. Eram pequenas janelas, para quem ele era além do senhorio eficiente e do vizinho irritantemente charmoso. Tomei meu banho, mas dessa vez deixei minha mente vagar. Pensei em como tinha sido natural trabalhar com ele na limpeza hoje de manhã. Como nos últimos dias, nossas conversas tinham ficado mais fáceis, mais profundas, como eu esperava ansiosamente por nossos encontros. Quando estava saindo, quase colidi com Danilo entrando. Opa! Ele me segurou pelos ombros para me estabilizar. Desculpa, não vi você. Tudo bem, eu estava saindo. Ficamos ali parados por um momento, muito próximos, as mãos dele ainda nos meus ombros. Podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro do perfume que já estava começando a reconhecer. Você usou o chuveiro? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca que o normal. Usei. Obrigada por deixar a chave e as toalhas. Não precisa agradecer. Seus olhos percorreram meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. O celular dele tocou, quebrando o momento. Danilo se afastou rapidamente, atendendo a ligação. Alô? Sim, eu acabei de chegar. Ele cobriu o telefone com a mão. Desculpa, preciso atender isso. É sobre a reforma. Claro. Boa noite. Boa noite, Sabrina. Atravessei o corredor de volta para o meu apartamento com o coração acelerado. Clara tinha razão. Isso estava ficando muito mais complicado do que deveria. Os próximos 2 dias seguiram um padrão similar. Eu usava o chuveiro dele de manhã cedo, antes dele acordar, e à noite sempre fazia questão de ser rápida para não atrapalhar sua rotina. Mas na quarta-feira de manhã meu alarme não tocou. Acordei em pânico às 8h15, com exatamente 45 minutos para me arrumar e chegar na faculdade para uma prova importante. Uma prova de verdade dessa vez. Não uma mentira para evitar barulho. Peguei minhas coisas e corri para o apartamento dele, usando a chave que agora carregava no bolso. A porta abriu facilmente e entrei correndo. Danilo, chamei. Preciso usar o chuveiro, estou super atrasada. Não houve resposta. Ele provavelmente já tinha saído. Corri para o banheiro, liguei o chuveiro e comecei a tirar a roupa quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Sabrina, você está... Virei cobrindo o corpo com as mãos em um reflexo inútil e dei de cara com Danilo parado na porta, congelado, os olhos arregalados. Ele estava sem camisa, apenas de calça jeans, o cabelo molhado. Por um segundo que pareceu uma eternidade, ficamos ali, olhando um para o outro em choque absoluto. Então, simultaneamente gritamos. Desculpa! Ele gritou cobrindo os olhos com as mãos e se virando de costas tão rápido que quase bateu no batente da porta. Eu não sabia que você estava aqui. Eu achei que você tinha saído. Gritei de volta, puxando a toalha mais próxima para me cobrir. Eu fui na padaria. Acabei de voltar. Você podia ter avisado. Você podia ter batido. Eu bati. Gritei seu nome. Eu estava com fone de ouvido. Houve um momento de silêncio tenso. Você pode sair? Pedi, minha voz saindo mais aguda que o normal. Sim, claro, desculpa. Ele saiu rapidamente, fechando a porta com força. Encostei na parede fria do banheiro, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Meu rosto estava em chamas e minhas mãos tremiam. Oh, meu Deus! Danilo tinha me visto. Não completamente, mas o suficiente. E eu tinha visto ele também. Aquele peito definido, aqueles ombros largos. Parei meus pensamentos antes que fossem para lugares ainda mais perigosos. Tomei o banho mais rápido da história da humanidade. Me vesti em tempo recorde e abri a porta do banheiro cautelosamente. Danilo estava na sala, agora com uma camiseta, sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu sinto muito, ele disse quando me viu. Muito mesmo. Eu não tinha ideia que você estava aqui e... Não foi sua culpa.
Interrompi rapidamente. Foi um acidente. Eu deveria ter sido mais cuidadosa, batido mais alto, sei lá. Ainda assim, ele finalmente me olhou e seu rosto estava tão vermelho quanto o meu provavelmente estava. Isso foi constrangedor? Ofereci. Extremamente. Ficamos ali parados, sem saber o que dizer. Eu preciso ir, falei finalmente. Tenho uma prova em 20 minutos. Claro, vai. Caminhei até a porta, mas então me virei. Danilo? Sim. Podemos fingir que isso nunca aconteceu? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Acho difícil, mas posso tentar. Obrigada. Saí correndo do apartamento e não parei até chegar na rua. Só então deixei meu corpo relaxar e minha mente processar o que tinha acontecido. Durante a prova mal consegui me concentrar. Minha mente continuava voltando para aquele momento, para o olhar chocado de Danilo, para como meu corpo tinha reagido à proximidade dele. Quando a prova terminou, tinha 3 mensagens de Clara. Oi, você está bem? Sabrina, você nunca ignora minhas mensagens. O que aconteceu? Respirei fundo e digitei. Danilo me viu meio pelada. Meu celular tocou imediatamente. Era Clara, obviamente. Como assim ele te viu meio pelada? Ela gritou assim que atendi. Cala a boca, estou na frente da faculdade. Conta. Agora. Suspirei e contei toda a história do chuveiro quebrado, da chave, do mal-entendido de hoje de manhã. Quando terminei, Clara estava em silêncio do outro lado da linha. Clara, Sabrina Vilela. Ela disse finalmente, a voz perigosamente calma. Você está morando uma comédia romântica em tempo real e nem percebeu. Não estou. Está sim. Vizinhos que brigam, trabalham juntos. Ele te ajuda em emergências, vocês compartilham momentos íntimos. E agora isso. É literalmente um roteiro de filme. A vida real não é um filme. Não, mas deveria ser. Ela suspirou dramaticamente. O que você vai fazer agora? Nada. Vou fingir que nada aconteceu e continuar normal. Normal. Claro, porque você e ele são super bons em manter as coisas normais. O sarcasmo era óbvio. Clara, tudo bem. Mas quando você dois finalmente se beijarem, eu quero ser a primeira a saber. Não vamos nos beijar. Ainda. Não vamos nos beijar ainda. Ela riu. Tchau, futura protagonista de romance. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Quando voltei para casa à tarde, encontrei outro bilhete debaixo da minha porta. Sabrina, o encanador terminou. Seu chuveiro está funcionando perfeitamente. Testei pessoalmente para ter certeza. Você não precisa mais usar o meu. Sobre hoje de manhã, vamos esquecer que aconteceu. Vamos esquecer que aconteceu, certo? Como se fosse tão simples assim esquecer aqueles olhos chocados, aquele corpo sem camisa, aquela tensão elétrica entre nós. Entrei no meu apartamento e testei o chuveiro. Estava funcionando perfeitamente, como ele disse. Tudo estava voltando ao normal, exceto que nada parecia normal mais. Porque agora, toda vez que olhasse para a parede que separava nossos apartamentos, ia lembrar. Ia lembrar da vulnerabilidade, da intimidade acidental, da forma como ele olhou para mim. E a pior parte, uma pequena, terrível parte de mim, não queria esquecer. Capítulo 5. Confissões e caos. Os dias seguintes ao incidente do banheiro foram estranhamente formais. Danilo e eu nos comunicávamos principalmente por mensagens de texto sobre o andamento das reformas do prédio. Quando nos encontrávamos no corredor, acenávamos educadamente e seguíamos caminhos opostos. Nossas reuniões de trabalho foram suspensas temporariamente porque ele alegou estar ocupado com fornecedores. Eu sabia que ele estava evitando, e eu também estava, porque enfrentar aquele momento significaria admitir que alguma coisa tinha mudado entre nós, e nenhum de nós estava pronto para isso. Foi a dona Cida quem quebrou nosso impasse silencioso. Na sexta-feira à tarde, quando voltei da faculdade, encontrei a senhora de 70 e poucos anos parada na porta do meu apartamento, parecendo aflita. Dona Cida, a senhora está bem? Ah, Sabrina, graças a Deus. Ela segurou meu braço com força surpreendente. Você precisa ajudar, é o senhor Oliveira. Meu estômago apertou. O que aconteceu? Ele caiu no apartamento dele. Acho que bateu a cabeça. Está confuso, não quer que eu chame a ambulância, mas ele precisa de ajuda. Larguei minha mochila no chão. Vamos lá. Corremos até o primeiro andar, onde o apartamento do senhor Oliveira ficava. A porta estava entreaberta e o encontramos sentado no sofá,
com um corte feio na testa e olhar perdido. Senhor Oliveira, chamei suavemente, ajoelhando na frente dele. O senhor está me ouvindo? Sabrina? Ele piscou algumas vezes. O que você está fazendo aqui? A dona Cida me chamou. O senhor caiu, preciso ver esse corte. Não é nada. Só tropecei naquele tapete maldito. Mas quando me aproximei, vi que o corte era profundo e ainda sangrava. Ele definitivamente precisava de pontos. Senhor Oliveira, vou precisar chamar uma ambulância. Não! Ele se levantou rapidamente e cambaleou. Nada de hospital. Odeio hospital. Dona Cida e eu trocamos olhares preocupados. Então pelo menos deixa eu ligar para o Danilo, sugeri. Ele vai saber o que fazer. Antes que o senhor pudesse protestar, já estava discando. Danilo atendeu no primeiro toque. Sabrina, a voz dele, depois de dias de silêncio, me pegou desprevenida. Danilo, preciso de você no apartamento do senhor Oliveira. Primeiro andar. É urgente. Já vou. Ele chegou menos de 3 minutos depois, a respiração acelerada como se tivesse corrido escadas acima. Seus olhos me encontraram primeiro, procurando por machucados, antes de se voltarem para o senhor Oliveira. O que aconteceu? Perguntou já se aproximando. Ele caiu e bateu a cabeça. Precisa de pontos, mas se recusa a ir ao hospital. Danilo examinou o corte com cuidado. Senhor Oliveira, esse corte é sério. O senhor precisa ver um médico. Não vou para hospital nenhum. A voz do idoso era teimosa. Tudo bem. Danilo puxou o celular. Conheço um médico que faz atendimento domiciliar. Ele pode vir aqui, sem hospital, sem ambulância. Mas o senhor precisa deixar alguém cuidar disso. O senhor Oliveira hesitou, depois assentiu lentamente. Está bem, mas nada de hospital. Danilo fez a ligação e o médico prometeu chegar em meia hora. Enquanto isso, limpamos o ferimento cuidadosamente e fizemos o senhor Oliveira deitar no sofá. Dona Cida preparou chá para todos nós e nos sentamos na pequena sala de estar, esperando o médico chegar. Como você soube de um médico que faz atendimento domiciliar? Perguntei a Danilo em voz baixa, enquanto o senhor Oliveira cochilava. Minha mãe tem um. Ela tem pavor de hospitais também. Ele olhou para o homem adormecido com preocupação. Pessoas mais velhas às vezes têm traumas. Minha mãe perdeu meu avô em um hospital. Nunca mais conseguiu entrar em um. Você é muito atencioso, comentei sem pensar. Danilo me olhou, e pela primeira vez em dias, nossos olhos realmente se encontraram. Havia algo ali, algo intenso e não dito, que fez meu coração acelerar. Aprendi com as pessoas certas, disse ele suavemente. O médico chegou e deu 6 pontos no senhor Oliveira, que reclamou o tempo todo, mas deixou o homem trabalhar. Quando terminou, o médico deixou instruções de cuidados e uma receita. Alguém deveria ficar de olho nele hoje à noite, o médico disse enquanto guardava seus instrumentos. Por causa da pancada na cabeça. Nada muito sério, mas é precaução. Dona Cida levantou a mão imediatamente. Eu fico. Posso dormir no sofá. Não, Dona Cida. Danilo interrompeu gentilmente. A senhora tem problema nas costas, não pode dormir no sofá. Ele olhou para mim. Sabrina e eu podemos fazer turnos. Eu fico até meia-noite. Ela assume de meia-noite até 6. Comecei, mas a lógica dele era perfeita. E negar seria egoísta. Está bem, combinado. Dona Cida voltou para seu apartamento e Danilo e eu ficamos com o senhor Oliveira. Preparamos jantar para ele, assistimos a novela que ele adorava e garantimos que tomasse os remédios no horário certo. Por volta das 10 da noite, o idoso já estava roncando suavemente no quarto. Danilo e eu ficamos na sala, um silêncio estranho entre nós. Então, ele disse finalmente, essa foi a semana mais estranha da minha vida. Soltei uma risada nervosa. A minha também. Sabrina, sobre o que aconteceu, você disse que íamos esquecer. Lembrei rapidamente. Eu sei o que eu disse. Mas... Ele passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto que eu já conhecia significar que ele estava nervoso. Não consigo esquecer. Meu coração parou. Danilo, deixa eu terminar. Por favor. Ele se virou para me encarar completamente. Esses últimos dias tentando evitar você, fingindo que tudo estava normal, foi horrível. Porque a verdade é que nada está normal entre nós há semanas. Talvez desde o começo. Não sei do que você está falando. Menti. Sabe, sim. Ele se aproximou, sentando no sofá ao meu lado. Você sente isso também. Essa coisa entre nós. Toda vez que estamos no mesmo ambiente, é como se o ar ficasse carregado.
Toda vez que nos tocamos acidentalmente, sinto um choque elétrico. E quando te vi naquele dia no banheiro, não. Levantei a mão, parando-o. Não vamos falar sobre isso. Por quê? Por que não podemos falar sobre o fato de que há alguma coisa acontecendo entre nós? Porque é complicado demais. Explodi, levantando do sofá. Você é meu vizinho. É meu senhorio. É meu chefe, tecnicamente. E eu não posso me dar ao luxo de complicar ainda mais minha vida. Por que seria complicar? Porque tudo que eu toquei nos últimos anos se complicou. As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Meu relacionamento anterior foi um desastre. O cara parecia perfeito no começo, mas acabou sendo controlador e me fez questionar meu próprio julgamento. Levei meses para me recuperar disso. E agora eu finalmente estou em um lugar bom, estável, focada na faculdade, no trabalho, em construir minha vida. E aí você aparece com seu sorriso estúpido e sua gentileza irritante e bagunça tudo. Danilo ficou em silêncio por um longo momento. Eu bagunço tudo? Repetiu finalmente, e havia algo na voz dele que me fez olhar para ele. Ele estava sorrindo. Não um sorriso zombeteiro ou presunçoso, um sorriso genuíno, quase ternurento. Você acha minha gentileza irritante? Continuou se levantando e caminhando na minha direção. E meu sorriso estúpido? Danilo, esse não é o ponto... Qual é o ponto, então? Que você está com medo. Porque eu também estou. Isso me parou. Você está? Óbvio que estou. Ele parou na minha frente perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. Você acha que isso é fácil para mim? Eu comprei esse prédio como investimento. Era para ser simples, profissional. E então você apareceu gritando comigo sobre barulho, com seu pijama ridículo de flamingos e sua sinceridade brutal. E de repente, nada era simples mais. Meu pijama não é ridículo, murmurei, porque aparentemente era isso que meu cérebro decidiu focar. Danilo riu baixinho. É um pouco ridículo, mas é adorável, assim como você. Meu rosto esquentou. Não sou adorável. Sou briguenta e teimosa e corajosa. E apaixonada. E se importa profundamente com as pessoas ao seu redor. E é a pessoa mais fascinante que conheci em anos. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Danilo, eu não sei se posso fazer isso. Se posso arriscar de novo. Então não arrisca. Ele deu um passo para trás e senti a perda do calor dele imediatamente. Esqueça o que eu disse. Podemos voltar a ser apenas vizinhos, ou colegas de trabalho, ou o que você quiser. Eu não vou pressionar você para nada. Olhei para ele, para aqueles olhos castanhos honestos, para aquele rosto que tinha se tornado tão familiar nas últimas semanas. E percebi algo. Eu estava cansada de ter medo. Cansada de deixar meu passado ditar meu presente. Cansada de fingir que não sentia o que claramente sentia. E se eu não quiser esquecer? Perguntei baixinho. Danilo congelou. O quê? E se eu não quiser voltar a ser apenas vizinhos? Dei um passo na direção dele. E se eu também sentir essa coisa entre nós? E se estiver morrendo de medo, mas quiser tentar mesmo assim? Ele me olhou como se estivesse tentando decifrar se eu estava falando sério. Sabrina, mas tem regras. Interrompi rapidamente, antes que perdesse a coragem. Se nós formos tentar isso, precisa ser devagar. E se não der certo, nós dois precisamos concordar em ser adultos sobre isso. Sem drama, sem afetar o trabalho ou o fato de sermos vizinhos. Concordo com tudo. Ele deu um passo na minha direção. Mas alguma regra? Sim. Você não pode me ver como sua inquilina ou sua funcionária nesse contexto. Tem que ser Sabrina e Danilo. Pessoas, não papéis. Fácil, porque quando olho para você, nunca vejo apenas uma inquilina ou funcionária. Vejo você, a mulher que grita comigo sobre barulho, que se importa intensamente com um prédio velho, que fica com farinha no rosto tentando salvar massa de pão. Vejo a Sabrina, que é desastrosa na cozinha, mas incrível com pessoas. Vejo você. Meu coração derreteu completamente. Isso foi muito bonito. Eu tenho meus momentos. Ele sorriu. Mais alguma regra? Acho que não. Olhei para ele. E agora? Agora. Ele levantou a mão lentamente, dando tempo para eu recuar se quisesse, e tocou meu rosto com delicadeza. Agora eu gostaria muito de te beijar, se você quiser. Meu corpo inteiro estava vibrando. Eu quero. Danilo se inclinou, e seus lábios tocaram os meus, suavemente, quase timidamente. Foi diferente do que eu esperava. Não foi urgente ou desesperado.
Foi doce, questionador, como se ele estivesse esperando que eu definisse o ritmo. Então eu defini. Aprofundei o beijo, minhas mãos subindo para seu pescoço, puxando-o mais perto. Ele respondeu imediatamente, seus braços me envolvendo, me puxando contra seu corpo. O beijo mudou, ficou mais intenso, mais necessitado. Anos de tensão acumulada explodiram entre nós. Suas mãos estavam no meu cabelo, na minha cintura, nas minhas costas. Minhas mãos exploravam os ombros dele, o pescoço, se entrelaçavam nos cabelos. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Uau! Ele murmurou, sua testa encostada na minha. Uau! Isso foi incrível, ofereci. Eu ia dizer inesquecível, mas incrível funciona também. Ele sorriu, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. E definitivamente vale todas as regras e complicações. Ri, me sentindo mais leve do que tinha me sentido em meses. Ainda estamos no apartamento do Sr. Oliveira. Lembrei. Verdade. Danilo olhou em volta como se tivesse esquecido completamente onde estávamos. Devíamos verificar como ele está. Fomos até o quarto e encontramos o idoso dormindo pacificamente, roncando suavemente. Tudo parecia bem. De volta à sala, nos sentamos no sofá, dessa vez sem o espaço respeitoso entre nós. Danilo passou o braço ao redor dos meus ombros e eu me encostei nele, sentindo pela primeira vez como aquilo parecia certo. Então, ele disse depois de um momento. Devagar, né? Devagar, concordei. Posso te levar para jantar amanhã? Um encontro de verdade, não apenas comida chinesa enquanto trabalhamos? Eu adoraria. E posso te beijar de novo antes de você assumir o turno da meia-noite? Olhei para ele, para aquele sorriso que não era mais irritante, apenas lindo. Você pode me beijar sempre que quiser. Perigoso dar essa permissão, ele murmurou já se inclinando. Eu sei. E então ele me beijou de novo, e todo o resto desapareceu. As complicações, os medos, as regras, tudo o que existia era aquele momento, aquele beijo, aquela pessoa que de alguma forma tinha se tornado tão importante em tão pouco tempo. Quando a meia-noite chegou e Danilo teve que ir embora, ficamos na porta por mais 10 minutos, incapazes de nos separar completamente. Mais beijos, mais promessas de nos vermos no dia seguinte, mais sorrisos bobos. Vai, disse finalmente, empurrando-o levemente. Precisa dormir. Não acho que vou conseguir dormir, ele admitiu. Vou ficar acordado pensando em você. Adulador. Sincero. Ele roubou mais um beijo rápido. Manda mensagem se precisar de alguma coisa. Estarei no apartamento. Está bem. Agora vai antes que eu mude de ideia sobre essa coisa de devagar. Ele riu e finalmente saiu, mas olhou para trás 3 vezes antes de desaparecer escada acima. Encostei na porta fechada e sorri como uma idiota apaixonada. Meu celular vibrou. Mensagem de Danilo. Já estou com saudades. Digitei de volta. Você saiu há literalmente 2 minutos. E já é tempo demais. Você é ridículo. Mas você gosta de mim mesmo assim. Mordi o lábio, meu coração aquecido. Sim, eu gosto. Boa noite, Sabrina. Sonhe comigo. Boa noite, Danilo. Provavelmente vou sonhar. Passei o resto da noite verificando o Sr. Oliveira, que continuou dormindo tranquilamente, mas minha mente estava completamente em outro lugar, em beijos roubados, em confissões sussurradas, em possibilidades assustadoras e emocionantes. Quando o sol começou a nascer e meu turno terminou, Danilo apareceu com 2 cafés e croissants frescos. Pensei que você pudesse estar com fome, explicou. Você é incrível. Eu sei. Ele sorriu. E hoje à noite, 7 horas, restaurante italiano da esquina. Eu passo para te buscar. É um encontro. É um encontro. Ele concordou. E enquanto tomávamos café juntos, enquanto o Sr. Oliveira começava a acordar, percebi que estava feliz, genuinamente, profundamente feliz. Assustador? Sim. Arriscado? Definitivamente. Mas valia a pena? Olhei para Danilo, para como seus olhos brilhavam quando olhava para mim, para como seu sorriso parecia existir só para mim. Sim, valia completamente a pena. Passei o sábado inteiro em estado de pânico controlado. Clara veio ao meu apartamento às 2 da tarde, trazendo metade do guarda-roupa dela, e uma determinação assustadora. Você vai estar deslumbrante hoje à noite, declarou jogando pilhas de roupas na minha cama. Esse é seu primeiro encontro de verdade com o vizinho gato. Precisa ser perfeito. Clara, é só um jantar. Só um jantar?
Ela me olhou como se eu tivesse cometido um crime. Sabrina, você passou semanas negando que gostava dele. Brigaram, viraram colegas de trabalho. Ele te viu meio pelada. Vocês tiveram uma confissão romântica e se beijaram. Isso não é só um jantar. É o começo oficial do relacionamento de vocês. Não temos um relacionamento, estamos apenas vendo no que dá. Vocês se beijaram, múltiplas vezes, pelo que você me contou. Ela ergueu uma sobrancelha. Isso é um relacionamento, querida. Agora experimenta essa blusa. As próximas 3 horas foram um turbilhão de roupas, maquiagem e Clara me dando conselhos não solicitados sobre encontros. Não fale sobre o ex. Nunca fale sobre o ex. Eu não ia falar sobre o ex. Deixa ele pagar a conta. Homens gostam de se sentir cavalheiros. Clara, isso é antiquado. Mas se ele não oferecer pagar, ele é um pão duro e você deve terminar imediatamente. Você está sendo contraditória. Estou sendo prática. Ela aplicou mais blush no meu rosto. E quando ele te levar de volta para casa, você beija ele na porta, mas não convida para entrar. Deixa ele querendo mais. Nós literalmente moramos um ao lado do outro. Ele pode entrar sempre que quiser. Tecnicamente verdade, mas você entendeu meu ponto. Quando Clara finalmente terminou, olhei no espelho e quase não me reconheci. Ela tinha escolhido um vestido simples, mas elegante em tom de vinho, que eu nem lembrava de ter. Tinha feito meu cabelo em ondas soltas e a maquiagem estava natural, mas destacava meus olhos. Uau, murmurei. Eu sei, sou uma artista. Clara tirou uma foto. Mandando isso para o grupo das meninas, elas vão pirar. Não manda. Tarde demais. Seu dedo já tinha apertado enviar. Meu celular imediatamente explodiu com mensagens do grupo. Você está linda. Quem é o sortudo? Sabrina tem um encontro e não contou para ninguém? Revirei os olhos, mas estava sorrindo. Clara saiu às 6h30, me deixando com instruções finais. Relaxa, seja você mesma e se divirta. Ele já gosta de você de qualquer jeito. Ela me abraçou na porta. E me liga depois. Quero todos os detalhes. Às 7 em ponto, ouvi uma batida na porta. Respirei fundo, alisando o vestido uma última vez, e abri. Danilo estava parado ali, segurando um buquê de flores silvestres, vestindo calça social e camisa clara, que fazia seus olhos parecerem ainda mais bonitos. Ele me olhou de cima a baixo e ficou completamente imóvel. Uau, ele disse finalmente. Você está incrível. Senti meu rosto esquentar. Obrigada. Você também está muito bonito. Ele ofereceu as flores. Eu não sabia que tipo você gostava, então pedi para a florista escolher algo alegre. Peguei o buquê, tocada pelo gesto. Eram margaridas, girassóis e outras flores coloridas que imediatamente iluminaram meu dia. São perfeitas. Deixa eu colocar na água. Voltei 1 minuto depois com as flores em um vaso improvisado, que era na verdade uma jarra de suco vazia. Mas Danilo não pareceu se importar. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta. Descemos as escadas lado a lado e quando chegamos ao térreo, encontramos Dona Cida regando as plantas. Olha só vocês dois, ela exclamou, as mãos indo para o peito. Que casal lindo, Dona Cida. Comecei, mas ela já estava sorrindo como se tivesse ganho na loteria. Eu sabia, desde o dia em que vi vocês cuidando do Sr. Oliveira juntos, eu sabia que havia algo especial entre vocês. Danilo riu e passou o braço ao redor da minha cintura. A senhora tem um bom olho para essas coisas. Tenho mesmo. Ela acenou para nós. Vão, divirtam-se. E não voltem muito tarde. Quando chegamos à rua, Danilo me guiou até um carro que eu não sabia que ele tinha. Um sedã prata. Simples, mas bem cuidado. Você tem carro? Perguntei enquanto ele abria a porta do passageiro para mim. Tenho, mas raramente uso. Tráfego de São Paulo é um pesadelo. Ele fechou minha porta e contornou até o lado do motorista. Mas hoje é uma ocasião especial. O restaurante italiano ficava a 10 minutos de distância, em uma rua tranquila que eu passava todos os dias, mas nunca tinha reparado. Era pequeno, aconchegante, com toalhas de mesa xadrez vermelhas e velas em garrafas de vinho. Como você descobriu esse lugar? Perguntei quando nos sentamos em uma mesa de canto. Minha avó costumava me trazer aqui quando eu era criança. O dono é o filho do dono original. A receita do molho de tomate é a mesma há 40 anos. Um garçom idoso apareceu e seus olhos se iluminaram ao ver Danilo. Danilo, faz tempo! Eles se cumprimentaram calorosamente em italiano.
ou pelo menos algo que soava como italiano. Então o garçom se virou para mim. E quem é essa moça linda? Essa é a Sabrina. Sabrina, esse é o Giuseppe. Praticamente me criou. Exagero. Mas tentei. Giuseppe piscou para mim. Você é uma sortuda. Esse menino tem um coração de ouro. Estou começando a perceber, respondi sorrindo. Giuseppe nos deixou com os menus e prometeu trazer a melhor entrada da casa. Você fala italiano? Perguntei a Danilo. Um pouco. Minha avó era italiana. Ela insistia que eu aprendesse pelo menos o básico. Ele se inclinou sobre a mesa. Posso impressionar você com algumas frases românticas em italiano, se quiser. Por favor, não. Ri. Vou morrer de vergonha. Então vou guardar para uma ocasião especial. A entrada chegou. Brusqueta perfeita com tomates frescos e manjericão. O vinho era tinto e encorpado, e a conversa fluía tão facilmente quanto sempre tinha fluído entre nós. Conversamos sobre tudo. Infância, família, sonhos, medos. Danilo me contou sobre como tinha estudado arquitetura, mas acabou preferindo o lado de negócios de imóveis. Eu contei sobre minha irmã mais nova, que queria ser veterinária, e como meus pais ainda não tinham aceitado completamente que eu tinha saído de casa. Eles acham que você não consegue cuidar de si mesma? Ele perguntou. Não exatamente. Acho que eles só se preocupam. Sou a filha mais velha, a primeira a sair do ninho. Tomei um gole de vinho. E para ser honesta, às vezes eu também tenho dúvidas. Tipo quando meu chuveiro explode. Mas você lidou com isso. Pediu ajuda quando precisou, mas não entrou em pânico. Eu meio que entrei em pânico. Um pânico funcional. Ele sorriu. Tem diferença. O prato principal veio. Massa fresca, com molho de tomate caseiro que literalmente derretia na boca. Era tão bom que fechei os olhos no primeiro garfado. Isso deveria ser ilegal, murmurei. Eu sei, é por isso que trouxe você aqui. Danilo me observava com uma expressão que fez meu coração acelerar. Queria compartilhar algo especial com você. Missão cumprida. Continuamos comendo, bebendo, rindo. Foi fácil, natural, como se tivéssemos feito isso milhares de vezes antes. Quando Giuseppe trouxe a sobremesa, tiramisu que parecia uma nuvem, Danilo ficou sério. Sabrina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você mencionou ontem que seu último relacionamento foi difícil. Não precisa me contar os detalhes se não quiser, mas há algo que eu deveria saber? Algo que posso fazer para te deixar mais confortável? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela sensibilidade dela. Ele era controlador, falei depois de um momento. Começou pequeno. Comentários sobre minhas roupas, sobre com quem eu saía, quanto tempo eu passava estudando. Então ficou pior. Ele queria saber onde eu estava o tempo todo. Ficava bravo se eu não respondesse mensagens imediatamente. Mexi na sobremesa com o garfo. Levei tempo para perceber que não era amor, era controle. E quando finalmente terminei, ele me fez sentir como se eu fosse a errada. Como se eu fosse dramática por me importar com essas coisas. Danilo pegou minha mão sobre a mesa. Você não era dramática. Ele estava errado, completamente errado. Eu sei disso agora, mas na época duvidei muito de mim mesma. Olhei para ele. É por isso que fiquei com tanto medo de tentar de novo, de confiar no meu julgamento sobre pessoas. Eu entendo. Ele apertou minha mão. E para constar, você pode confiar em mim. Nunca vou tentar controlar você ou fazer você se sentir mal por ser quem você é. Na verdade, quem você é exatamente o que eu mais gosto em você. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Como você sempre sabe a coisa certa para dizer. Não sei. Só sei ser honesto. Ele sorriu gentilmente. E honestamente, você é a pessoa mais incrível que conheci. Forte, independente, apaixonada. Não ia querer mudar nada em você. Uma lágrima escapou e ele a enxugou com o polegar. Seu toque suave e cuidadoso. Obrigada, sussurrei. Não precisa agradecer. É verdade. Terminamos a sobremesa em silêncio confortável, mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Quando Giuseppe trouxe a conta, Danilo a pegou antes que eu pudesse protestar. Meu convite, ele disse firmemente. Podemos dividir? Podemos. Mas não vamos. Próxima vez você paga. Ele sorriu. Porque vai ter próxima vez, certo? Definitivamente vai ter próxima vez. Quando saímos do restaurante, percebi que havia começado a chover. Não uma chuva suave, mas uma tempestade completa, dessas que São Paulo é famosa por produzir sem aviso. Droga, Danilo murmurou olhando para o céu.
O carro está a 2 quarteirões daqui. Então vamos correr. Você vai arruinar seu vestido. É só um vestido. Peguei sua mão. Vamos. Corremos pela chuva, rindo feito crianças enquanto ficávamos completamente encharcados. Quando finalmente chegamos ao carro, estávamos pingando água por todos os lados. Danilo ligou o aquecedor no máximo e nos olhamos, cabelos colados na cabeça, roupas grudadas no corpo, maquiagem que Clara tinha aplicado tão cuidadosamente e provavelmente escorrendo pelo meu rosto. E então começamos a rir. Somos um desastre, ele disse. O melhor tipo de desastre. Ele se inclinou e me beijou ali mesmo, no carro encharcado, com a chuva tamborilar no teto. Foi diferente dos beijos de ontem, mais urgente, mais intenso, cheio de promessas não ditas. Quando nos separamos, estávamos ambos sem ar. Deveríamos ir para casa. Ele murmurou contra meus lábios. Antes que você pegue um resfriado. Provavelmente. Mas nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, trocando beijos lentos, enquanto a tempestade continuava do lado de fora. Até que, finalmente, tivemos autocontrole suficiente para nos separar. A volta para casa foi rápida. O trânsito surpreendentemente leve para um sábado à noite. Quando estacionou em frente ao prédio, a chuva tinha diminuído para um garoa constante. Danilo me acompanhou até o corredor do 3º andar, ambos ainda pingando, deixando um rastro de água pelo caminho. Paramos em frente à minha porta. Então, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. Esse foi nosso primeiro encontro oficial. Foi perfeito, mesmo com a tempestade. Ou talvez por causa da tempestade. Definitivamente por causa da tempestade. Ele afastou uma mecha de cabelo molhado do meu rosto. Posso te ver amanhã? Você vai me ver amanhã de qualquer jeito. Moramos um ao lado do outro. Você sabe o que eu quis dizer. Sorri. Sim, pode me ver amanhã. E no dia seguinte. E no dia seguinte a esse. É um plano que eu aprovo completamente. Ele se inclinou e me beijou de novo, suave e doce. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Danilo. Ele esperou até eu entrar e trancar a porta antes de ir para seu próprio apartamento. Encostei na porta fechada e peguei meu celular. Como esperado, tinha milhões de mensagens de Clara. E aí? Sabrina não me deixa no vácuo. Se você não responder em 10 minutos, vou até aí. Ri e digitei. Foi perfeito. Detalhes, agora. Amanhã, estou cansada e encharcada. Encharcada? O que aconteceu? Choveu. Corremos até o carro. Foi divertido. Você está apaixonada. Parei de digitar. Estava. Olhei para as flores que ele tinha trazido, já arrumadas no vaso improvisado na mesa. Pensei em como ele me fez sentir segura quando falei sobre meu ex. Em como ele ria das minhas piadas ruins. Em como seus beijos faziam meu mundo inteiro parar. Talvez, digitei finalmente. Eu sabia. Clara, não surta. Tarde demais. Já surtei. Sorri, jogando o celular no sofá e indo tomar um banho quente. Enquanto a água quente caía sobre mim, deixei minha mente vagar. Talvez eu estivesse caindo de amores por Danilo Luz. E talvez, só talvez, isso fosse a melhor coisa que tinha acontecido comigo em muito tempo. No domingo de manhã, acordei com uma batida na porta. Eram 9 horas, e eu ainda estava de pijama quando abri. Danilo estava ali com uma sacola de papel e 2 cafés. Bom dia, trouxe café da manhã. Você está me mimando. Estou. E vou continuar. Ele entrou quando me afastei. Como você está? Não pegou resfriado? Estou bem. E você? Perfeito. Ele colocou a sacola na mesa e começou a tirar pães de queijo, frutas, suco. Pensei que poderíamos passar a manhã juntos, se você não tiver planos. Meu único plano era estudar, mas pode esperar. Passamos a manhã comendo, conversando, e sim, nos beijando bastante. Era domingo, preguiçoso e perfeito, e eu não queria estar em nenhum outro lugar. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era minha mãe. Oi, mãe. Sabrina, você vem jantar hoje, sim? Seu pai fez aquela lasanha que você adora. Olhei para Danilo, que estava folheando um dos meus livros no sofá. Mãe, na verdade, sem desculpas, você prometeu. Sua irmã também está vindo e ela está com saudades. Está bem, está bem. Que horas? 6 horas. E você pode trazer seu namorado se quiser. Quase deixei o telefone cair. Como você... Quem disse que eu tenho um namorado? Mãe, sabe. E a dona Cida me ligou hoje de manhã. Ela mora no seu prédio e viu vocês dois ontem saindo para jantar. Disse que vocês estavam um amor.
Cobri meu rosto com a mão livre. Mãe, então? Ele vem ou não? Olhei para Danilo de novo, que agora estava me observando com curiosidade. Deixa eu perguntar para ele. Cobri o telefone. Minha mãe quer saber se você quer jantar com minha família hoje. Seus olhos se arregalaram. Você quer que eu conheça sua família? Já? Não é que eu queira necessariamente. É que minha mãe descobriu sobre nós e está insistindo e... Fiz uma pausa. Desculpa. Sei que é muito cedo. Você não precisa... Eu vou. Ele interrompeu sorrindo. Adoraria conhecer sua família. Sério, sério. A menos que você não queira que eu vá. Não, eu quero. Só aviso que eles são intensos. Estou pronto. Ele se levantou e veio até mim. E assim você pode parar de esconder de mim que seus pais existem. Voltei ao telefone. Mãe, ele vai. Minha mãe soltou um grito tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Que maravilha! Vou fazer aquele bolo de chocolate também. E vou arrumar a casa e... Mãe, respira. É só um jantar. É o primeiro namorado que você traz desde... Bem, desde ele. Sua voz ficou séria. Esse deve ser especial. Olhei para Danilo, que estava me observando com aquele sorriso que fazia meu coração derreter. Ele é especial. Depois de desligar, Danilo me puxou para um abraço. Então vou conhecer a família. Sem pressão, né? Nenhuma. Ri contra seu peito. Meu pai provavelmente vai te interrogar. Minha mãe vai fazer 1000 perguntas. E minha irmã vai me embaraçar contando histórias constrangedoras da minha infância. Mal posso esperar. E pela primeira vez em muito tempo, eu também estava ansiosa para ver minha família, porque agora tinha alguém especial para apresentar. Alguém que valia a pena todo o risco, toda a complicação, todo o medo. Alguém que talvez, só talvez, poderia ser para sempre. Às 5:30 da tarde, eu estava tendo um ataque de nervos. Tinha trocado de roupa 4 vezes. Meu cabelo se recusava a cooperar. E Danilo estava sentado no meu sofá, parecendo completamente calmo e arrumado, o que só piorava minha ansiedade. Sabrina, relaxa, ele disse pela 5ª vez. São seus pais. Eles já te amam, então provavelmente vão me dar uma chance. Você não entende. Joguei mais uma blusa no chão. Meu pai é jornalista investigativo aposentado. Ele literalmente sabe como interrogar pessoas. E minha mãe tem aquele jeito de fazer perguntas inocentes que na verdade são testes disfarçados. E minha irmã vai contar histórias constrangedoras. Você já me avisou. Ele se levantou e caminhou até mim, segurando meus ombros. Respira. Eu quero conhecê-los. Quero conhecer as pessoas que criaram você. Você é muito confiante para alguém que está prestes a entrar na toca do leão. Ou muito apaixonado para me importar. Meu coração parou. O que você disse? Danilo sorriu, aquele sorriso suave que era só meu. Você me ouviu. Agora veste qualquer coisa e vamos antes que nos atrasemos. Acabei escolhendo uma calça jeans e uma blusa simples verde água. Nada muito formal, nada muito casual. Danilo estava de calça social e camisa, segurando uma garrafa de vinho que tinha insistido em comprar no caminho. Meus pais moravam em uma casa pequena, em um bairro residencial a 40 minutos de distância. A casa onde cresci, cheia de memórias e amor e discussões típicas de família. Quando estacionamos em frente, vi minha irmã espiando pela janela. Ela tinha 17 anos e nenhum senso de discrição. Aquela é a Marina, avisei. Minha irmã. Ela é um furacão de energia adolescente? Danilo adivinhou, vendo a garota agora acenando freneticamente pela janela. Exatamente. Antes que pudéssemos sair do carro, Marina já tinha aberto a porta da frente e estava correndo na nossa direção. Ele é lindo! Ela gritou sem nenhum constrangimento. Sabrina, você não me disse que ele era tão bonito. Marina! Sibilei, meu rosto pegando fogo. Comportamento. O quê? É verdade. Ela se virou para Danilo, estendendo a mão. Oi, eu sou a Marina. A irmã mais nova e obviamente mais legal. Danilo apertou a mão dela, rindo. Danilo. Prazer em conhecer a irmã mais nova e obviamente mais legal. Já gosto dele, Marina declarou, me lançando um olhar de aprovação. Vem, mãe está pirando na cozinha. Entramos na casa e fui imediatamente atingida pelo cheiro familiar de lasanha, bolo de chocolate e o perfume que minha mãe usava há anos. A casa estava impecavelmente arrumada, o que significava que minha mãe tinha passado o dia inteiro limpando. Minha mãe apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Ela tinha 50 e poucos anos, cabelos começando a ficar grisalhos, mas olhos brilhantes e sorriso caloroso.
Sabrina! Ela me abraçou forte antes de se virar para Danilo. E você deve ser o Danilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber, senhora Vilela. Danilo ofereceu a garrafa de vinho. Trouxe isso para acompanhar o jantar. Que educado. E me chama de Clarice, por favor. Ela pegou o vinho examinando o rótulo. Ótima escolha. Agora vem. Seu pai está na sala. Meu pai estava sentado na poltrona favorita dele, lendo jornal com óculos de leitura na ponta do nariz. Roberto Vilela era um homem sério, de poucas palavras, mas com um coração imenso. Ele baixou o jornal quando entramos. Pai, esse é o Danilo. Apresentei, minha voz saindo um pouco nervosa. Meu pai se levantou lentamente, avaliando Danilo com um olhar experiente. Então estendeu a mão. Roberto, prazer. O prazer é meu, senhor. Danilo apertou a mão dele firmemente. Sabrina fala muito do senhor. É mesmo? Meu pai olhou para mim com uma sobrancelha erguida. Coisas boas, espero. Sempre. Tess é jornalista como o senhor, comentei rapidamente. Quer dizer, não exatamente. Ele trabalha com imóveis, mas estudou arquitetura e... Sabrina está nervosa. Marina interrompeu alegremente. É engraçado de ver. Não estou nervosa. Está sim. Você está falando rápido demais. Você sempre fala rápido quando está nervosa. Danilo apertou minha mão suavemente, um gesto reconfortante. Então, Danilo, meu pai disse, voltando para sua poltrona e gesticulando para que nos sentássemos no sofá. Sabrina me disse que você é dono do prédio onde ela mora. Sim, senhor. Comprei o edifício Santa Clara há alguns meses. E como exatamente vocês começaram a namorar? Não é comum um senhorio se envolver com uma inquilina. Pai, protestei. É uma pergunta válida, ele defendeu. Danilo não pareceu incomodado. Tem razão, não é comum. E é algo que levamos muito a sério. Estabelecemos limites claros entre trabalho e relacionamento pessoal. Sabrina também trabalha comigo ajudando com as reformas do prédio, mas isso começou antes de nos envolvermos romanticamente. Meu pai o observava atentamente. E suas intenções com minha filha? Pai! Marina e eu gritamos ao mesmo tempo. Roberto, deixa os meninos respirarem. Minha mãe chamou da cozinha. O jantar está quase pronto. Mas Danilo respondeu mesmo assim. Minhas intenções são tratá-la com o respeito e carinho que ela merece. Apoiá-la em seus objetivos e estar ao lado dela pelo tempo que ela me quiser por perto. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento e então assentiu lentamente. Boa resposta. O jantar foi, surpreendentemente, mais tranquilo do que eu temia. Minha mãe fez milhões de perguntas, mas eram perguntas genuínas, não interrogatórios. Ela queria saber sobre a família dele, seus planos, seus hobbies. Marina fez Danilo rir com histórias da escola. E meu pai, depois do interrogatório inicial, relaxou e até compartilhou algumas histórias de seus dias como correspondente. Danilo se encaixou perfeitamente. Ele elogiou a lasanha da minha mãe com sinceridade, que a fez corar. Ele ouviu atentamente as histórias do meu pai e fez perguntas inteligentes. Ele aguentou as provocações de Marina com bom humor. E quando minha mãe inevitavelmente trouxe o álbum de fotos da minha infância, ele olhou cada foto com interesse genuíno, rindo das minhas fotos com aparelho e franja desastrosa. Você era adorável, ele disse, olhando uma foto minha aos 8 anos, sorriso banguela e joelhos ralados. Eu era um desastre adorável. Quando estávamos comendo sobremesa, minha mãe ficou séria por um momento. Danilo, posso te fazer uma pergunta mais pessoal? Claro. Sabrina nos contou que teve um relacionamento difícil antes, que a deixou machucada. Ela olhou para ele diretamente. Como você pretende garantir que não vai machucá-la do mesmo jeito? Mãe! Protestei mortificada. Não, está tudo bem. Danilo pousou o garfo. É uma pergunta justa, Clarice. A verdade é que não posso garantir que nunca vou machucá-la. Relacionamentos são complicados e pessoas cometem erros. Mas posso garantir que nunca vou machucá-la intencionalmente. Que vou respeitar sua independência e suas escolhas. Que vou comunicar quando algo estiver errado, em vez de guardar ressentimentos. E que se ela me disser que estou fazendo algo que a incomoda, vou ouvir e mudar. Minha mãe sorriu, e vi lágrimas brilhando em seus olhos. Boa resposta também. Ela olhou para mim. Esse aqui é bom, Sabrina. Não deixa escapar. Mãe! Todo mundo riu, e a tensão se dissolveu completamente. Depois do jantar, Marina me puxou para o lado enquanto os outros estavam na sala. Ele é perfeito para você, ela sussurrou. Tipo, perfeito mesmo.
Do jeito que ele olha para você, como se você fosse a coisa mais importante no mundo. Você acha? Eu sei. E também ele aguentou o interrogatório do pai e o álbum de fotos da mãe sem reclamar. Isso é verdadeiro amor. Ri, abraçando minha irmã. Quando você ficou tão sábia? Sempre fui. Você que demorou para perceber. Quando nos despedimos por volta das 10 da noite, minha mãe me abraçou forte. Estou feliz por você, filha. Você merece ser feliz. Obrigada, mãe. E Danilo, ela se virou para ele. Você é bem-vindo aqui sempre. Já faz parte da família agora. Vi o rosto de Danilo se iluminar com um sorriso genuíno. Significa muito para mim. Obrigado. No carro ficamos em silêncio por alguns minutos antes que eu falasse. Desculpa se foi muito intenso. Avisei que eles foram perfeitos. Danilo interrompeu pegando minha mão. Sua família é maravilhosa. É óbvio quanto eles te amam, quanto eles se preocupam com você. Eles gostaram de você também. Muito. Especialmente minha mãe. Ela já está planejando nosso casamento mentalmente. Não me importaria, ele disse casualmente. Olhei para ele chocada. O quê? Casar com você? Não me importaria. Ele me lançou um olhar de relance, sorrindo. Eventualmente, no futuro, quando ambos estivermos prontos. Só estou dizendo que não seria contra a ideia. Meu coração estava batendo tão forte que mal podia ouvir minha própria voz. Danilo Luz, você está dizendo que quer se casar comigo? Estou dizendo que posso te ver no meu futuro. Um futuro de longo prazo. Ele apertou minha mão. Muito longo prazo. Estamos juntos há literalmente uma semana. Tecnicamente, estamos juntos há quase 2 meses, se contar desde que nos conhecemos. Ele sorriu. E quando você sabe, você sabe. Você sabe? Ele parou em um sinal vermelho e se virou para me olhar completamente. Eu sei. Soube desde aquele primeiro dia quando você gritou comigo sobre barulho. Você estava de pijama ridículo, brava e linda. E pensei, essa mulher vai virar minha vida de cabeça para baixo. E eu estava certo. Senti lágrimas nos olhos. Você é impossível. E você me ama por isso. O sinal ficou verde, mas ficamos ali por mais alguns segundos, olhando um para o outro. Sim, admiti finalmente. Eu amo. O sorriso que iluminou o rosto dele foi o mais bonito que já tinha visto. Bom, porque eu também te amo. Alguém buzinou atrás de nós e Danilo finalmente voltou a dirigir, mas não soltou minha mão. Quando chegamos em casa, paramos no corredor entre nossos apartamentos. Entra, ofereci. Para um café, ou chá, ou apenas companhia? Adoraria. Entramos no meu apartamento e nos sentamos no sofá, colados um no outro. Não precisávamos de café ou chá. Precisávamos apenas daquilo, estar juntos em silêncio confortável, processando tudo o que tinha acontecido. Foi um dia grande, Danilo murmurou contra meu cabelo. Foi. Conheceu minha família, declaramos amor mútuo, você mencionou casamento, mencionei a possibilidade de casamento. Tem diferença? Tem, mas ainda assim. Olhei para ele. Você tem certeza disso? De mim? De nós? Absoluta. Ele virou meu rosto para o dele. Sabrina, eu sei que é rápido. Sei que ainda estamos nos conhecendo em muitos aspectos, mas algumas coisas você simplesmente sente, e eu sinto isso com você. Eu também sinto. Encostei minha testa na dele. É assustador. É, mas é bom também. É muito bom. Nos beijamos devagar, sem pressa, saboreando o momento. Não havia urgência, apenas certeza. Certeza de que aquilo era real, importante, duradouro. Quando nos separamos, Danilo segurou meu rosto com ambas as mãos. Sabe o que percebi hoje? O quê? Quando sua mãe trouxe aquele álbum de fotos e você estava mortificada, mas seus olhos brilhavam falando da infância. Quando seu pai contou aquelas histórias e você ria daquele jeito especial, todo o rosto se iluminando. Quando sua irmã te abraçou e você ficou todo mole porque ela ainda é seu bebê, mesmo tendo 17 anos. Ele sorriu. Percebi que quero conhecer todas essas versões de você. A criança banguela, a adolescente desastrada, a mulher que você é agora, a mulher que ainda vai se tornar. Quero tudo. Não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Como você faz isso? Dizer sempre exatamente o que preciso ouvir, porque presto atenção. Em você. Em tudo sobre você. Ele enxugou minhas lágrimas com os polegares. E porque te amo. Amar significa prestar atenção. Eu também te amo. Sussurrei. Tanto. É meio assustador quanto. Vamos ser assustados juntos então. Ficamos acordados até tarde.
conversando sobre tudo e nada, sobre nossos planos para o prédio, sobre a faculdade, sobre sonhos e medos e todas as pequenas coisas que pessoas apaixonadas conversam. Por volta das 3 da manhã, Danilo finalmente se levantou para ir embora. Preciso dormir, ele disse bocejando. E você também. Amanhã tem aula. Não quero que você vá. Eu moro literalmente ao lado. Estou a 3 metros de distância. Ainda é muito longe. Ele riu e me beijou de novo. Boa noite, Sabrina. Te amo. Te amo também. Depois que ele saiu, não consegui dormir imediatamente. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, um sorriso bobo no rosto. Tinha encontrado algo real, algo especial, algo que valia todos os riscos, todos os medos, todas as complicações. Tinha encontrado alguém que me via completamente, falhas, peculiaridades, bagagens, e me amava mesmo assim. Meu celular vibrou. Mensagem de Danilo. Ainda acordada? Sim, pensando em você. Também estou pensando em você, sempre. Você é muito piegas, sabia? Só com você, e você ama. Sim, eu amo. Dorme, amor. Amanhã a gente se vê. Promete? Prometo, sempre. Dormi com o celular no peito e um sorriso no rosto. Os meses seguintes foram como um sonho acordado. Danilo e eu nos tornamos inseparáveis, mas de um jeito saudável. Cada um mantinha sua independência, seus espaços, suas vidas separadas. Mas nos encontrávamos no meio, para jantares, filmes, conversas até tarde da noite, fins de semana inteiros juntos. As reformas do prédio avançavam lindamente. O elevador foi consertado, a infiltração do 2º andar resolvida, a pintura externa renovada. O edifício Santa Clara estava se transformando no lugar que sempre teve potencial para ser. E os moradores perceberam. Dona Cida dizia que era por causa do amor, que Danilo e eu tínhamos trazido amor para o prédio, e isso tinha mudado tudo. Eu achava piegas, mas secretamente concordava. Minha vida também estava mudando. Com o dinheiro extra do trabalho com Danilo, consegui reduzir minhas horas na cafeteria e focar mais nos estudos. Minhas notas melhoraram. Consegui um estágio em um jornal local. As coisas estavam se encaixando. Clara dizia que eu estava irreconhecível. Você está brilhando, ela disse em uma de nossas saídas para café. Tipo, literalmente brilhando. É perturbador e lindo ao mesmo tempo. É amor, respondi simplesmente. É amor, ela concordou. E você merece. Depois de tudo que passou, merece estar feliz assim. 6 meses depois daquela primeira briga sobre barulho, Danilo me chamou para uma reunião de trabalho urgente. Achei estranho, porque normalmente ele só avisava que tipo de comida ia pedir para acompanhar. Quando cheguei ao apartamento dele, encontrei as luzes apagadas e velas por todo lado. Danilo? Chamei, confusa. Ele apareceu da cozinha vestindo terno, segurando uma rosa. Oi, o que é isso tudo? Uma reunião de trabalho muito importante. Ele sorriu nervosamente, o que era raro nele. Senta. Me sentei no sofá, completamente perdida. Danilo se ajoelhou na minha frente. Meu coração parou. Sabrina Vilela, há 6 meses você gritou comigo sobre barulho de manhã cedo e chamou meu prédio de caindo aos pedaços. Ele riu suavemente. Foi o melhor dia da minha vida, porque foi o dia que te conheci. Danilo, deixa eu terminar, por favor. Ele pegou minha mão e notei que estava tremendo ligeiramente. Nos últimos meses, você virou minha vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. Me ensinou que amor não precisa ser complicado para ser profundo, que parceria significa apoiar os sonhos um do outro, que lar não é um lugar, é uma pessoa. Lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. E eu sei que é cedo. Sei que tem gente que vai achar loucura, mas quando você sabe, você sabe. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Então, Sabrina, você aceita casar comigo? Não agora, não imediatamente, mas eventualmente. Você aceita construir um futuro comigo? Ser minha parceira em tudo, não só nas reformas do prédio, mas na vida? Abriu a caixinha e lá estava um anel simples, mas lindo, com uma pedra pequena que brilhava à luz das velas. Não consegui falar, só conseguia sentir enquanto chorava. É um sim? Ele perguntou, voz cheia de esperança e nervosismo. É um sim, finalmente consegui dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no meu dedo e então me puxou para um abraço apertado, ambos chorando e rindo ao mesmo tempo. Te amo tanto, ele murmurou contra meu cabelo. Tanto, também te amo. Tanto que às vezes assusta.
Vamos ser assustados juntos, para sempre. Naquela noite ligamos para nossas famílias, que fingiram estar surpresas, mas claramente já sabiam. Minha mãe chorou. Meu pai disse que era sobre hora. Marina gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Clara me fez prometer que seria madrinha e já começou a planejar a despedida de solteira. No dia seguinte, contamos aos moradores do prédio. Dona Cida chorou e disse que sempre soube. Senhor Oliveira resmungou algo sobre jovens apressados, mas estava sorrindo. Dona Marcela ofereceu sua casa de praia para a lua de mel. O edifício Santa Clara celebrou conosco, porque, de certa forma, aquele lugar tinha sido o início de tudo. 1 ano depois daquele pedido de casamento, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima, no jardim da casa dos meus pais. Meu pai me levou ao altar. Marina foi dama de honra junto com Clara. A avó de Danilo não estava mais presente, mas ele usava na aliança de casamento do avô dela como homenagem. Quando trocamos votos, prometi amá-lo em todos os momentos, quando ele fazia barulho de manhã cedo, quando queimava pão tentando impressionar, quando me olhava como se eu fosse seu mundo inteiro. Ele prometeu ser minha casa, meu porto seguro, meu parceiro em todas as aventuras. E quando nos beijamos como marido e mulher, todos aplaudiram, mas tudo o que eu ouvia era meu coração batendo, dizendo: "Você chegou, você está em casa." Epílogo. 3 anos depois. O edifício Santa Clara estava completamente transformado. Não era mais o prédio desgastado que conheci naquele primeiro dia. Era vibrante, bem cuidado, cheio de vida. Danilo e eu ainda morávamos lá. Ele tinha juntado nossos 2 apartamentos, transformando em um espaço maior onde começamos nossa vida juntos. Eu tinha me formado em jornalismo e conseguido um emprego em um jornal importante, escrevendo histórias sobre comunidades e pessoas. Danilo expandiu seus negócios, comprando mais prédios, sempre com o mesmo cuidado e atenção que dedicou ao Santa Clara. Dona Cida ainda regava as plantas do térreo. Senhor Oliveira ainda reclamava de coisas pequenas, mas agora com um sorriso. Novos moradores chegaram e nós os recebemos calorosamente, compartilhando a história de como aquele prédio tinha mudado nossas vidas. E naquela manhã de sábado, 3 anos depois do nosso casamento, acordei com sons familiares vindo da cozinha. Danilo estava tentando fazer café da manhã de surpresa. Desci e encontrei ele coberto de farinha, com panquecas queimando na frigideira. "Alguns hábitos nunca mudam", comentei rindo. Ele se virou sorrindo sem arrependimentos. Eu tentei. Eu sei. Me aproximei passando os braços ao redor da cintura dele. "E eu amo que você sempre tenta. Mesmo quando estrago tudo, especialmente quando estraga tudo." Olhei para aqueles olhos castanhos que amava tanto, porque você sempre transforma os desastres em algo bonito, como transformou aquela briga sobre barulho em uma história de amor. "Nossa história de amor." Ele corrigiu, me beijando suavemente. Passamos a manhã juntos, comendo panquecas queimadas e rindo de memórias, de como tudo começou com um mal-entendido, de como quase deixamos o medo nos impedir de tentar, de como valeu a pena cada momento de incerteza. Porque no final encontramos o que todos procuram. Encontramos lar, não em paredes ou tetos ou apartamentos reformados, mas um no outro. Nas moral da história. Às vezes as melhores coisas da vida começam da forma mais inesperada. Uma briga sobre barulho, um mal-entendido constrangedor, um vizinho irritante que se transforma em amor da sua vida. A verdadeira coragem não está em nunca ter medo, mas em tentar mesmo quando o medo grita para você recuar. Está em abrir seu coração mesmo depois dele ter sido machucado. Está em confiar no seu julgamento mesmo quando ele já te enganou antes. O amor verdadeiro não é perfeito. É 2 pessoas imperfeitas aprendendo a serem melhores juntas. É transformar apartamentos vazios em lares. É queimar panquecas e rir sobre isso. É construir algo bonito em cima de uma fundação de honestidade, respeito e escolha diária de aparecer um para o outro. E às vezes, só às vezes, o amor aparece onde você menos espera, na forma de um vizinho barulhento, de um senhorio compreensivo, de um homem que te vê completamente e te ama exatamente como você é. Então não tenha medo de brigar com o vizinho novo. Não tenha medo de arriscar de novo. Não tenha medo de construir algo novo, mesmo quando o antigo desmoronou. Porque no meio do caos, da confusão e das complicações,
você pode encontrar exatamente o que precisava. Você pode encontrar casa. Você pode encontrar amor. Você pode encontrar você mesma. E no final, essa é a história mais bonita de todas.